quero dizer que essa primavera está deixando a gente inteiramente rouca. Estou super resfriado, super gripado. Deixa eu ver até se eu passo pro Tião um pouquinho de resfriado. O pessoal acha que se passar pro outro melhora, né, Tião? Bobagem isso, meu Deus. Mas vamos em frente, tá? Hoje eu vou fazer um papel de gordo rouco, tá? Mas já está melhorando. E está no ar mais um Jô Soares 11h30. Para não fugir do assunto que agrada milhões de brasileiros, vamos começar o programa falando de futebol. A produção da peça Beijo no Asfalto, do Nelson Rodrigues, em cartaz no Rio de Janeiro, Teatro Vila Lobos, está fazendo uma promoção bem diferente. Ganha um bom desconto quem for assistir a peça vestindo a camisa do Fluminense. Hein? E quem cantar a primeira estrofe do hino do Fluminense, sou tricolor de coração, também vai ter um abatimento muito grande. Agora, se o sujeito for vestido com a camisa do Flu e cantar o hino inteiro para a bilheteira, entra de graça. Eu acho maravilhosa a ideia. Saiu no Informe JB. E eu acho que uma promoção tem tudo a ver, porque o Nelson Rodrigues era tricolor fanático. A promoção só parece que não vai muito bem, porque hoje em dia, quando o torcedor abre a boca para cantar o hino do Fluminense, só sai palavrão. O que estão fazendo com o Benzinho? Chora, enfim. O genealogista britânico Harold Brooks Baker acaba de lançar uma tese, segundo a qual existe uma relação bem estreita entre a realeza e a capacidade dos políticos de ganhar as eleições. Se o candidato tiver uma gene de sangue azul, fatalmente vai vencer. Então a tese seria uma comprovação científica. Foi feita para agradar a nobreza, né? Eu fico imaginando se o marketing dos nossos candidatos resolvesse trabalhar com essa ideia. Ia ter gente garantindo que o Pita descende de um príncipe etíope. Que o conde do Rio de Janeiro tem sangue azul, que já é conde, inclusive no nome. Que o Sérgio Cabral Filho é tataraneto do Pedro Álvares Cabral. E que a Erundina é uma tataraneta de Catarina da Rússia. Tudo bobagem, tudo bobagem. A única verdade que tem aqui, já comprovada, é de que César Maia não descende de Napoleão. Ele é Napoleão. Dizem os maldosos que quando falaram isso pro Marcelo Alencar, não, César Maia é Napoleão, César Maia, o Marcelo Alencar suspirou e disse, Napoleão, belo conhaque. Bom, obrigado, boa noite. Boa noite, muito obrigado. Estamos começando mais um Jô Soares 11h30, roquérrimo ainda, né? Ainda bem roquinho, mas vai melhorar. Amanhã já tô joia, tenho certeza. Vai ganhar o prêmio Roquete Pinto. Eu quero dizer a você que eu já tive esse privilégio algumas vezes, tá? E se ganhar de novo... Será uma honra. Claro. Muito obrigado. Muito bom isso, Roquete Pinto. Mais pelo Roquete. Obrigado. Então, eu fico com o Roquete e você fica com o Pinto. Correio eletrônico enviado por um rapaz que não se assina. O rapaz ou uma moça. Me chama de meu balofinho. É só uma moça, né? Por favor, leia este e-mail. Está lido. Pronto. O nome da minha mãe é Florentina de Jesus Figueiredo Silva. Eu não assino, mas dá o nome da mãe todo. Por acaso isso te lembra alguma coisa? Sabe o que é? Não param de ligar para a casa dela, perguntando se ela é que é a namorada do Tiririca. Ou ligam de madrugada cantando. Enfim, não param de tocar o telefone. Por favor,
Peça para as pessoas não ficarem ligando. Eu só quero ligar para ela, o telefone está ocupado, ela já deixa fora do gancho. Jô, minha mãe Florentina te ama. Não perde um show seu. Ficou não sei quanto tempo na fila para você autografar o livro Xangô, de Baker Street. Não deixa ninguém sequer tocar no livro. Gente, vamos parar de ligar para Florentina. Tá? A Florentina não é a Florentina do Tiririca, é outra. Para de ligar para Florentina. Coitadinha. Deixa eu ligar para Florentina. Eles falam... Temos aqui um correio eletrônico do Bernardo Vasquez, da Barra da Tijuca do Rio de Janeiro, com um quiz informativo especial. Vamos para nessa. o meu AAA. Vamos embora. Havia 33 casais num bar bebendo refrigerante. 33 num bar. Está prestando atenção? Sim, Não senhor. tem que repetir. Sim, senhor. Bebendo refrigerante, que eu estou rouco, não quero repetir. Ok. 33 33. Fala casais, 33. Fale casais 33. num bar. Tá? Tomando refrigerante. Ok. Qual é o nome do filme? A Rota 66. E temos uma notícia importantíssima enviada por Silvio Magarian e Márcio Caronato. Alemanha, urgente. Ficou tão animado que quase caiu. Perdão. Alemanha, urgente. Um cliente está processando uma fábrica que vende camisinhas que tocam música de boa noite, alegando que toda vez que a camisinha é colocada no dito cujo, ele pensa que é toca e dorme. Cada uma. Vamos trabalhar. Alex, por favor. Tem uma camiseta belíssima lá. Acá também tem outra. E aqui tem um presente do pessoal que voltou, pessoal do Albino César, né? É a sua cara, Joe. Olha que bonitinho. É um pouquinho. É o que você mais gosta. É o charuto de chocolate. É o Mr. Pig. Pega lá. Ali, olha que bonitinha a camisa. Olha só. Alex, não, o cartaz não precisa. O cartaz não precisa. O cartaz é uma necessidade. Ele está procurando um rapaz que chama Castor Medusa. Mas sou eu mesmo. Ô, Vila, mostra lá, porque realmente... Alô, Castor Medusa. Esse é o seu cartão de visita. Ô, Castor, você anda sempre com esse cartaz assim na rua? Isso é uma simpatia, tá? Obrigado pela tua presença. Cadê o Mr. Pig? Tá lá já? Alex, me traga aí, Mr. Pig, por favor. Ele a camiseta. Acá. Deixa eu ver aqui. Essa camiseta eu achei um barato. Que tem aqui o quinteto e eu. Como personagens do Xangô de Baker Street, olha só. Eu de Sherlock Holmes, o Osmar de Watson. Tá tudo aí. Obrigado. Obrigado mesmo. Bom, Mr. Pig e uma opção de charuto de chocolate? Vou fumar isso tudo. Dr. Alfredo Halper não tá mais aí, né? Vou comer esse chocolate todo. Guarda pra mim ali. Tem um correio eletrônico interessante do Rui Padilha Júnior. Ele diz: estou enviando esse pensamento do maior e mais profundo sentido filosófico e educativo para ser divulgado para todo o Brasil através do seu culturalíssimo programa. E aqui é o pensamento: se é verdade que quem cala consente, mulher surda muda não deve namorar tarado. O que você achou
Muito bom, muito bom. Melhor só mesmo do pessoal do Grupo Rapa, que disse uma genial aqui, que é, às vezes, há males que vêm para o mal. Essa foi brilhante. Bom, eu vou começar com... Boa noite. Obrigado. Gente, eu gosto de médico, é assim. Ontem eu estava que eu não conseguia falar, quem assistiu o programa ontem, o pessoal que está aqui, estava que era uma coisa... A primeira coisa que eu disse ali foi, tô rouco, que estava uma coisa... Um dia, olha só, doutor Ivan Barbosa, que é meu otorrino, um craque. De um dia para o outro, o remédio que ele me deu, ó, uou! Mentira, não devia ser toda assim, né? Você chegava lá, doutor, eu tô com isso, toma isso, pá, curar, parece milagre, eu acho fantástico. Obrigado, doutor Ivan, estamos aqui agora, podendo falar claramente para todos vocês que estão em casa, me assistindo, a todos vocês aqui também, muito obrigado pela presença. Estamos começando mais um Jô Soares, 11h30, anunciando, aliás, uma notícia da maior importância para nós, a Suécia diminuiu o tempo de licença paternidade. Isso não mexe com a gente? Fala a verdade. Hein? E tem uma coisa impressionante, eles diminuíram, parece um absurdo, mas logo na Suécia, por quê? Porque a licença era de 1 ano e meio. Parece que a mulher tinha um filho, um mês depois voltava para trabalhar e o marido ficava em casa. Ah, eu não vou. E agora reduziram para 1 ano. 1 ano! E ele fica em casa 1 ano, sem fazer nada e recebendo, ganhando dinheiro. Tem sueco que só faz isso. Só trabalha uma vez por ano. Vai lá, pimba! Fica 1 ano sem fazer nada. Nasce um pimpolho, ele de novo. Pá! Pronto. Imagina se fosse assim aqui no Brasil, hein? Miltinho não usava mais a bateria, ficava só em casa ali. E tem um outro recorde que foi batido na Espanha, recorde de lançamento de caroço de azeitona à distância com a boca. Lançamento de caroço de azeitona à distância com a boca. Quem ganhou foi o espanhol Emílio Molina. Foi de 15 metros e 86 centímetros. Participaram do evento 49 concorrentes de todas as idades. O mais velho tinha 83 anos. Foi vigiado de perto pelos organizadores que estavam com medo que a dentadura funcionasse como catapulta, né? Mas não, acabou acontecendo o inverso. Teve dentadura que foi, o caroço ficou. É impressionante. E olha, um concurso sério. Tanto que os organizadores estipularam que os caroços deveriam pesar em torno de 1 grama. É uma coisa impressionante isso, o caroço. Eu até pedi para 15 metros, né? Foi o recorde, 15 metros, né? Por aí, 15 e pouco. Cadê o... Alex, me traga esta aceitona, por favor. Como se dice en español aceitona? Aceituna. Igualito, igualito. Derico, por favor, vamos. Rubinho. Não, você também, Rubinho também. Rubinho também. Osmar. Nossa, que delícia. Pode-se usar o corpo, não? Para dar impulso? Eu não sei se eu jogo aqui na plateia, é capaz de ficar deselegante. Então não, vamos jogar? Aonde? Pra cá? Você não pode comer azeitona? Quer que eu coma e te dê o caroço? Não. Tem que fazer uma linha imaginária. Então fica lá. Tudo bem, a gente faz uma linha. Como vai saber qual caroço? Hein? Como vai saber quem é esse caroço? Pois, mas como é que vai saber de quem é esse caroço? Não ao mesmo tempo. Não é o meu tempo. Eu sou o último. Nunca me lançamento, não. De quem foi a ideia dessa brincadeira? Eu sou maior. Eu sou maior. Mas quem é o caroço? Quem trouxe a azeitona? Vou chamar meu irmão. Eu chamo quem trouxe a azeitona, fui eu. Eu quero ser o primeiro. Vamos daqui, não, daqui. A minha é essa aqui. Tá, daqui, ó. Daqui, põe esse pé Em aqui. direção ao peão. Vai cá, ó. Vai dar impulso. Já tá com a trena pronta aí? Vamos lá, quem vai o primeiro?
18 mesmo. Quanto deu? 4,40 ali, ó. 4,20. Já fica aí, gente. 4,20. Osmar. O sofá atrapalhou também, hein? Tem gente que... Podia ir mais pra lá. Tchau, vira o sofá. Não, deixa, tô brincando, deixa. Tá bom. 6. 6? 6,26. Aonde caiu, né, gente? 6,26. Muito bem. Federico, não vai queimar a linha, hein? O Bira queimou, mas como também ele ficou... Vamos lá. Olha o Rubinho na bateria. Foi pior que o Bira. Ok? Vai. Queimou. Onde é que ele foi? Pega o caroço de volta. O meu caroço caiu. Queimou, tá fora, tá desclassificado. Tá desclassificado, eu avisei, não pode queimar. Vou pegar outra aqui. Bom, foi muito ruim. Foi horrível. É uma vez só. Se tu comer outra, Eu treino isso todo dia. imagina o som que caiu aqui. Eu treino isso. Né? Por isso, minha performance... Muito boa. Eu treino com caroço de manga. Quando não tem manga, abacate. Ok? Horário. Não, ele bateu aqui e ficou pra lá. Mas outro nós medimos onde parou. Ah, é? Aí tem. Aí vai... Então, mestre. Aonde parou? Isso. 5,60. Não, ganhou o Osmar, né? Quanto é que foi o Osmar? Osmar, o prêmio do vencedor. Alex, dá o prato de azeitona, por favor. O canvas. Prêmio. Após o programa, terá um sorteio. Ok? Bom, gente, depois desse concurso emocionante, no qual eu fui azeitona de prata, que é o seguinte, ó. Sou estudante, quem mandou é André Oliveira. Sou estudante de fisioterapia em Fortaleza e encontrei uma frase escrita numa barraquinha de bombom. Fiado somente para maiores de 91, acompanhados do pai, que chega de uma menina da Bahia. Tem 8 anos. Moro em Salvador, sou de São Paulo, gostaria que você lesse a minha mensagem. Vou te contar uma piada. O rapaz vinha empurrando uma menina de 8 anos já ali navegando na internet. Não é uma coisa fantástica? Parece uma coisa engraçada que um gaúcho me contou lá, em Porto Alegre, semana passada. Que ele pegou um táxi e ele era de outra cidade, estava se mudando para Porto Alegre. Passou em frente ao aeroporto e tinha aliás, ligado em informática, era funcionário da IBM lá. Passou pelo aeroporto e tinha uma placa nova, enorme, luminosa, cheia de pisca-pisca e tal, e não sabia o que era, perguntou para o motorista, falou, escuta, o que é essa placa que está aí? O motorista olhou e falou, não sei, deve ser a tal da internet. Quer dizer, a internet é uma coisa que está na boca de todo mundo.
A garotinha de 8 anos diz o seguinte: rapaz vinha empurrando uma carriola com um caixão de defunto, um cachorro amarrado e uma fila de homens atrás. O homem parado viu, achou estranho, perguntou o que era aquilo, o rapaz respondeu: foi minha sogra que morreu. O homem perguntou: morreu de quê? O rapaz: o cachorro mordeu ela. O homem falou: me empresta o cachorro? Empresto sim, é só entrar na fila aí atrás. Obrigado, querida. Também tem o Daniel, que diz o seguinte: Jurássico, amigo. Sua mamãe tá bem, né? Tem uma pergunta para o seu assessor de assuntos aleatórios? Para assuntos aleatórios, lá vai. Vamos lá. Por que motivo um detetive não aceitaria, é um enigma, não aceitaria a seguinte explicação de um suspeito de homicídio? Acontece o seguinte, detetive: minha mulher sonhou que se afogava, assustou-se tanto que morreu de síncope cardíaca em pleno sono. Por que o detetive não aceitou essa explicação? Essa musiquinha, pá. Síncope cardíaca, durante o sono ela sonhava que se afogava. Vou repetir. Minha mulher sonhou que se afogava. Assustou-se tanto que morreu de síncope cardíaca em pleno sono. Bom, se ela estava... Sabe que eu estou me vingando um pouco com esse negocinho aqui que você faz com a gente, estou fazendo com eles, né? Se ela estava sonhando, ela não poderia ter se assustado. É um primeiro passo. Bom, mas tudo bem. No afogamento você não tem síncope cardíaca. Tudo bem. Eu acho que esse é o ponto maior. Quer dizer, você, afogamento, você não tem síncope cardíaca. Não. Alguém que morreu de síncope durante o sono não poderia não pode contar é o lógico. sonho para ninguém. Tá certo, tá certo. Muito bem, Daniel. 1-0 pro Daniel. Tá aqui. certo, tá certo. Bom, vamos trabalhar. Eu estou babando aqui com esse novo modelo do ThinkPad da IBM. A tela é de 12 polegadas, mais até. Que loucura, né? A tecnologia vai ficando... Que frase bonita é essa, a tecnologia cada vez é mais envolvida. Claro, gordo burro, se não fosse parava tudo. Tá lindo mesmo. A tela tá incrível, rapidíssima. Deixa eu ler aqui. Estamos aqui começando mais um Jô Soares 11h30. E atenção, músicos, senhores músicos. Olha essa notícia sensacional, científica, foi publicada hoje nos jornais. Arqueólogos ingleses descobriram flautas especiais de madeira com que o homem das cavernas já tocava jazz e blues. Yeah! As sessões de música deviam ser conhecidas como Caverna Jam Session. A notícia não explica como os arqueólogos chegaram à conclusão de que essas sessões eram de blues, de jazz. Nós desconfiamos que eles contaram com o imprescindível testemunho do Rubinho e dos seus notáveis conhecimentos jurássicos em loco. Ele foi consultor do Spielberg no filme, no Jurássico. Eu disse assim: Rubinho, você que viu isso de perto, tá certo aqui? Ele disse: não, ali tá, não. Tem até um fax aqui, um senhor que mandou uma carta reclamando de eu sempre brincar esse negócio com o Rubinho, e ele disse que não é nada disso. Eu vou ler, o fax eu já vou ler daqui a pouquinho. E já que nós estamos na pré-história, a Universidade Estadual Paulista descobriu fósseis marinhos em Patos, de Minas. O que prova que Minas já foi mar. Na época, a cidade de Patos de Minas se chamava Peixes de Minas. Essa foi legal. No Nordeste dos Estados Unidos está acontecendo agora, nesse mês de setembro, um fenômeno conhecido como Baby Boom. Uma quantidade enorme de bebês, como já aconteceu, teve um negócio de Baby Boom durante a guerra também, né? No final da guerra, né? Se eu não me engano. Agora está bebês lotando tudo que é maternidade, exatamente 9 meses depois da grande tempestade de neve que fechou as estradas, deixou milhares de pessoas em casa, sem TV a cabo. Você vê como o homem é cheio de imaginação, né? Estou sem TV, tá sem luz, a mulher sentadinha ali, tá sem luz, estou sem TV, estou sem rádio, o que eu vou fazer? Estão chamando as criancinhas de bebenete.
Algumas fábricas já estão pensando em colocar um controle remoto para bebê net. Maravilha, o bebê chora, a mãe, pum, abaixa o volume. Né? E os tradutores russos estão ficando desesperados para conseguir passar para o russo algumas expressões brasileiras usadas nas nossas telenovelas, estão fazendo sucesso lá, né? Teve uma reunião especial entre o pessoal do Instituto de Línguas de Moscou para conseguir desvendar o mistério da expressão mala sem alça. Isso foi uma loucura. O que é mala sem alça? Os observadores brasileiros disseram que só tinha mala lá na reunião. Depois de várias horas reunidos, os tradutores russos descobriram o significado da expressão e adoraram, porque em russo, sabe como é que se diz chato em russo? Alguém sabe? Se diz goloboy. E tem uma coisa curiosa, isso é absolutamente verdadeiro, que eu pedi para a produção checar, inclusive, centro de documentação, e é isso mesmo. Goloboy, chato. Dependendo da entonação, também pode significar viado, bicha. Então, goloboy é chato. Agora, goloboy. E também existe o chato viado, que é goloboy, goloboy. Tá? Quando são dois chatos e os dois são viados, são goloboy, 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 goloboy. Quando um é chato, mas não é viado, um é viado, mas não é chato, fica goloboy, 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 goloboy. Mundo! Não posso deixar de expor minha indignação pelo modo como você trata o guitarrista Rubinho. Nunca gostei das suas ofensas pelo fato de ele usar aquela barba faraônica. Como violinista e amante da música erudita, não posso deixar de socorrer um colega tão injustiçado. O fato do Rubinho usar aquela barba não se deve à sua idade, e sim porque ele não é o Rubinho. O Rubinho, na realidade, é Johannes Brahms. Autor de tantas obras-primas como as danças húngaras, as 4 sinfonias, quartetos, concertos, etc. E é o Sullivan Bressan que manda isso. E para comprovar, por favor, Ed Murphy, aqui, rapidamente, ele traz uma fotografia do Johannes Brahms. Está aqui, ó, mostrando que Johannes Brahms, na realidade, é o Rubinho disfarçado ou vice-versa. Músicos, vamos ao nosso Miltinho, workshop de bateria e percussão, única apresentação do Quinteto 11:30. Vai todo mundo, Quinteto 11:30? Né? Não, só eu. Ah, Miltinho do Quinteto 11:30. Como eu sou burro. Burro. Ora, Goloboy. É porque está escrito em Sexta, português. 13/9, às 18 horas na Opus. Reserve seu ingresso na secretaria, tá baratinho, R$5, É, preço convidativo. Preço convidativo. É. Você prefere falar ou quer que eu... Não, o senhor, por favor. Não, se você prefere, você... Vagas limitadas, só tem lugar para 27 mil pessoas, então você reserva imediatamente na rua Antônio Comparato, 130, Campo Belo. Vou dar o telefone para você, quer, Milton? Pois não. 530-0343. 530-0343. Os e-mails eu vou ler mais adiante, nesse meu novo ThinkPad da IBM, que tem um telão. Isso aqui é um azogue, realmente. Não sei onde eles vão parar com a informática. Correio eletrônico. Vamos ao nosso e-mail. Sempre lembrando que o endereço é joão1130@ibm.net. Vamos ler um correio eletrônico aqui, enviado por Marcelo. E é uma pergunta para o nosso Derico, seu e nosso assessor para assuntos aleatórios, AAA. Pois não. Qual é a última coisa que passa pela cabeça de um mosquito quando ele bate no para-brisa de um carro em alta velocidade? Ok. Acabou o tempo. O vidro do para-brisa. Não, o rabo.
do mosquito. A última coisa que passa pela cabeça do mosquito é o rabo. Quando bate... Peraí. Né? Mosquito não tem rabo. Rabo eu não quis dizer a bunda do mosquito, é a bunda do mosquito. Tá? Um cachorro que corre muito, quando ele freia, a bundinha dele parece para aqui, parece um... Então, mas não passa pela cabeça, para aqui. Do cachorro. No mosquito ganhou aqui um rapaz. Não, há controvérsia, há controvérsia. Parabéns, Marcelo. Marcelo, fiquei tão feliz. Estamos em pleno aqui do nosso e-mail. Nós vamos ler agora uma piadinha que chegou. Quem manda é um menino chamado Diamond. A mulher liga para o marido toda eufórica. Roberto, acertei a cena acumulada, pode fazer as malas. Que bom, querida. Que roupas eu pego? A gente vai viajar para onde? De frio ou de calor? Não, pega todas. Você tem 2 horas para sair da minha vida. Ótimo. Momento cultural. Você sabia que o horário eleitoral na televisão é igual ao monóxido de carbono? Porque todo mundo sabe que existe, mas ninguém vê. Eu não ouvi esse final, foi meio muito para baixo. Cadê? Como é que você fez? Belíssima, muito adequado, muito, grande maestro. Gente... Estamos começando mais um Jô Soares 11h30, programa que está sempre com Deus ao seu lado, porque o horário do programa entrar, só Deus sabe. Tem uma leitora que informou por carta ao Jornal do Brasil que, ao caminhar pela Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, cruzou com um pelotão de soldados correndo, que, incentivados pelo sargento, né, que vai cantando ao lado, repetiam o seguinte refrão: salsa, cebolinha, lugar de mulher na cozinha. Pode uma coisa dessa? Tomate, pimentão, lugar de mulher na boca do fogão. Hein? Ela ficou indignada, com toda certeza e com toda razão, protestando contra esse preconceito absurdo. E eu concordo com a leitora, você tem toda a razão, meu amor. Porque de instrutor esse sargento não tem nada, ele só está desinstruindo os soldados. Lugar de mulher em qualquer lugar, inclusive no exército, né? Onde agora ela pode entrar, pode fazer carreira no exército. Esse sargento estava com medo da concorrência. Porque se alguém perguntar para o pelotão, o que vocês preferem como sargento comandando aqui? Pedro de Lara ou Tereza Collor? Ele está fora, não é verdade? Outra notícia interessante é a informação de que no Rio de Janeiro parece que houve um aumento de 20% no número de mosquitos da dengue. Como já tinha mosquito de sobra, agora só tem vaga para mosquito de febre amarela. Se quer se inscrever, mosquitinho chega, pois não, o outro mosquitão lá, você é mosquito de quê? Dengue? Não, dengue não dá. Febre amarela, você não sabe? Não. Malária? Não, então tá fora, vai embora. Que bobagem, não? Que loucura. Eu sei que já tem mosquito de dengue sobrevoando a cidade e encontrando placa: lotação para dengue esgotada. Essa foi podre mesmo, hein? Ainda na área da medicina, pesquisadores do Centro Científico de Portland, nos Estados Unidos, descobriram que o rato mutante, que é aquele que não tem gene para controlar a química cerebral, tem muito mais resistência ao álcool. Quer dizer, se ele aquele que não controla a química do cérebro, resiste mais ao álcool, podendo beber o dobro de um rato comum e não fica bêbado. Veja que coisa útil isso, não? Quer dizer, se ele não tem o controle cerebral, ele não pode... Isso para os ratos deve ter dado um alívio enorme. Talvez também esse estudo possa ser aplicado ao homem, né? Para encontrar os motivos que levam o homem ao alcoolismo. Aliás, eu já li uma pesquisa sobre o assunto. As explicações dos entrevistados eram as mais variadas. Tem uma muito interessante. Perguntaram para o bêbado: o que é que leva o senhor ao botequim? O ônibus. O senhor pesquisador está bêbado? Não, vou fazer uma pergunta dessas? Ora, bêbado é impressionante, né? Tem um que chegou em casa querendo abrir a porta com um supositório. Olhou e falou: ih, um supositório? Onde é que será que eu enfiei minha chave? Bom.
Estamos começando mais um Jô Soares 11h30. E antes de começar o programa propriamente dito, noto, preocupado, que a testa do Derico está um pouco brilhante demais, reluzindo no seu vídeo. Mas isso não é mais problema, porque temos a colaboração do maior maquiador das estrelas, Charlie! Charlie veste um blazer verde garrafa limpa com uma calça de veludo cotelê preta. Charlie usa hoje para retocar o brilho ceboso do Derico uma brocha amarela. Notem como Charlie espalha uniformemente a maquiagem sobre o terreno liso, capilar, ex-capilar do Derico. Muito obrigado. Palmas para Charlie! Uou! Grande Charlie! Aliás, eu tenho que escrever um recado para mim aqui, antes que eu me esqueça, sabe? Que é o seguinte. Derico, eu estou notando uma coisa que está me preocupando demais. Vou escrever aqui para te comentar depois do programa, sabe? Só depois, que eu não vou falar isso em público, né? Mas você está ficando mais careca. Estou notando que tinha uma penugenzinha aí que foi... porque no último corte eu eliminei isso. Fez muito bem. Muito obrigado. Palmas para a careca. Muito obrigado. Falando nisso, tem um e-mail aqui que diz: Jô, pensa comigo, já notaste que a maioria dos carecas só é careca na região superior da cabeça? Pensa, quando o ser humano se deita para dormir, que regiões da cabeça com cabelo ele encosta no travesseiro? Pois é esse o segredo da calvície. Solução: durma de capacete, jamais ficarás careca. Que é o que acontece com o Bira, que dorme com esse capacete natural todo dia. Né? Gente, estou aqui com o novo modelo do ThinkPad, do notebook ThinkPad, que eu estou aqui bobo aqui com esse notebook da IBM, pelo seguinte: a tela tem 12 centímetros, passa filmezinho, passa tudo. Eu vi um teste aqui no filme do Schwarzenegger, parecia que eu estava no cinema. Uma loucura. Impressionante. Daqui a pouco vai uma coisa que você aperta, tum, e abre um telão, né? Para você escrever. Tem aqui um fax, primeiro chega um fax da Câmara dos Deputados, do deputado Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, aliás, um deputado da maior seriedade, super trabalhador, e nós fizemos aqui uma brincadeira no dia que eu entrevistei o Delfim. Mostramos uma fotografia do Paim trabalhando lá, discursando para um plenário absolutamente vazio. E eu fiz uma brincadeira porque o noticiário sobre o que ele estava propondo saiu errado. Dizia que ele estava propondo um aumento no salário mínimo de 20 centavos de real. Claro que todo mundo caiu na gargalhada. E ele explica que não é isso. Que foi divulgado, não foi divulgado correto. Ele diz o seguinte: no ato, o crescimento do salário mínimo hora é que seria de 20 centavos de real, seguindo a seguinte metodologia. No ato da promulgação da lei, o salário mínimo passaria a R$ 156,20, em maio de 1997 a 220, em maio de 1998 a 244. Assim, o salário mínimo seria reajustado em todos os primeiros dias de maio até atingir o que manda a Constituição Federal, ou seja, R$ 800. Perfeito. Destaco, pela primeira vez, está sendo formulada uma proposta que não está indexando o salário mínimo à inflação nem a um índice determinado. Parabéns ao Paulo Paim. Tá certo? E desculpe, porque quando a gente leu, aliás, ele fala aqui, foi o deputado, primeiro projeto, sem perguntas, motivo de sátira no seu programa, solicito que leia essa carta explicando, o presidente já está explicado aqui,
tá bom? Obrigado, Paulo Paim. Um beijo pra você. E tem só mais uma piadinha aqui, o resto dos e-mails eu lerei depois, mas tem uma menina de 12 anos que manda a seguinte pergunta pro Derico. Quais são as duas coisas que você não pode pedir no café da manhã? As duas coisas que você não pode pedir no café da manhã? Putz, você não pode pedir no café da manhã. Passou o seu tempo. Arroz? Não. As duas coisas que você não pode pedir no café da manhã são o almoço e o jantar. Arroz e feijão. Porque o seu almoço é arroz, e o jantar é feijão, exatamente. Muito bem. Eu agora boto o patacão aqui em cima da mesa para ver se o horário está certo. E não pode ficar você também pensando o tempo. Mas você está diminuindo cada vez mais o meu... É verdade? O meu Eu vou tempo. diminuir mais um pouquinho. Não, porque é bom quando ele fica aflito, meu Deus, como é que tem? Pedro Aidar, o que você está fazendo aí? Vem pra cá, senta aqui. Você não trouxe nenhum fax pra mim? Não, eu tenho uma pergunta pro Derico. Tem? Tem. Então manda abraço. Pera. É, Pera aí, vamos usar o tempo aqui. Por Vamos favor, lá. hein? o que é um cara que dorme 2 dias, acorda, dorme mais 2 dias direto, acorda, dorme mais 2 dias direto. Acorda, dorme 2 dias direto. Cara que dorme 2 dias direto, acorda, dorme mais 2 dias direto, acorda, dorme mais 2 dias Chegou. Não sei. Isso eu já sabia há muito tempo. Sonâmbulo. Sonâmbulo. Baiano com insônia. Sonâmbulo, não. É baiano com insônia. Por que, Baiano? Como é que é? Eu estava preocupado em marcar 2 dias dormindo, acorda, 2 dias dorme de novo, acorda. É um baiano com insônia. Dorme só 2 dias, acorda. Olha a cara do Bira. Olha a cara do Bira. Então, Tá? Claro que ele sabe que você é Aliás, baiano. me contaram lá embaixo o apelido da cueca do Bira. Qual é? É porta-níqueis. Tem sempre um miudinho dentro. posso fazer uma pra ele? Pode, claro. Vou fazer uma pra você, então. Você tem 3 moscas numa mesa. 3 moças. 3 moscas Moscas. numa mesa. Você mata uma. Certo? Federico, eu vou ser sincero. Não, peraí. Eu vou ser sincero. Essa foi a pergunta mais intrigante que eu já ouvi na minha vida. Isso quer dizer o seguinte, tem 3 moças numa mesa, você mata uma. Quantas sobram? Quantas sobram? Nenhuma, porque as outras 2 levantam voo. Não, uma, que uma morreu, né? Muito bem. Agora, continuando a mesma coisa, né? Estão lá as 3 moscas, pá! Matou 2. Quantas sobram? Quantas sobram? Teoricamente sobra uma. Sobra uma que voou, as outras 2 morreram. Ué, Sobram 2. não. A que voou e a que morreu. E a terceira? Você já tinha tirado antes na primeira. Ô Pedro, você viu que você não precisava nem ter vindo, né? Porque fica o Derico falando essas coisas. Como é que tá o show lá? Você tá com um show novo? Tô. O que mudou na sua vida desde que você começou a fazer show? Realmente você já está dando para... O nome do show é Vivendo de Graça. Já está dando para você viver de graça? Ainda não, João. Estamos tentando viver de graça. O que mudou, quer dizer, o que eu sinto do ano passado para cá, a cobrança é muito grande em cima da coisa de ser o
o Jô Soares, o Pedro Aidar, aquela coisa, né? Então, as pessoas têm que sair da sombra do Jô Soares, tem que sair da sombra do Jô Você não Soares. está na minha sombra. Você me mandou os fax só pra me enlouquecer, até mandou o último fax, não tinha fax, era só um PS. Eu pensei, ele tá mais maluco ainda do que estava. Então, Parece um PX interessante sobre o Derico, né? Como é que era mesmo? Não me lembro. Da calvície do Derico, que quando o cara é calvo atrás, ele é um grande pensador, quando ele é calvo na frente, ele é um macho viril. Como ele é calvo na frente e atrás, ele pensa que é um macho viril. Mas aí, o que tem? As pessoas associam o Pedro Aidar lá. O Jô Soares, Pedro Aidar que manda os fax, fui no etc. restaurante, paguei com cheque, o cara olhou, vou ligar pro banco, o cara falou, não, é o Pedro Aidar, então liga pro Jô. É assim, né? Que então, responsabilidade, né? essa coisa de sair da sombra do Jô, sai da sombra do Jô, quer dizer, isso caminham 6 meses para sair da sua sombra, né, Jô? Sombra Eu não entendi. Ô Pedro, eu sei que no show você faz uma diferença do público que vai assistir o seu show e o público que vai assistir o meu show, né? Faz então... É uma brincadeira, Como é que é, mais ou menos? Dá pra fazer só um pouquinho, não? Dá, falo que o cara vai ver o cara hoje, para sair de casa, ele tem que ver, para sair, ele sai de casa para ver alguém famoso. Para ver qualquer um, ele não vai, né? Então, eu falo assim, o cara sai para ver o Jô Soares. A mulher dele, 2 dias antes, já está no cabeleireiro, ele põe a melhor roupa, faz a barba, se perfuma, sai todo bacana, né? Sai todo feliz de casa. Ele chega no teatro, ele já compra o ingresso rindo. Me dá 2 aí, 50 pau, toda a quadra. Vai assistir o Pedro Aidar. Ele já sai de casa arrependido. Antes você aumentou o preço do meu ingresso, tá? Mas tudo bem, vamos... No mínimo vale isso, João. Muito obrigado. Bom, vamos lá. Ele vai ver o Pedro Aidar. Ele já sai de casa arrependido. Já sai... Chega no teatro, acha tudo uma merda, né? Tudo uma porcaria. Vai comprar ingresso, morrendo de vergonha. Dá 2 aí. 2, Eu vou pagar com vale-refeição, tá? 2. Quer dizer, essa é a diferença básica de quem está começando e para ser aceito, a barreira que a gente encontra de conseguir levar o cara lá. Eu sinto que quando eu entro, eu não tenho a referência da televisão, João, entendeu? Quando eu entro no palco, as pessoas ficam... E tem aquele que fala, não vou rir, né? Eu não ri, não. Esse cara não ri. Já vai com raiva, né? Já vai pra não rir. Quer dizer, eu Tem cara que já vai para não rir. Para não rir. Para não rir. Tem Não cara, conheceu, não rir. não vi na TV, não ri. Não, você hoje em dia já foi visto na TV, você já teve aqui. Sim, mas não é que eu tenho um programa, não é aquela coisa de estar participando fixamente de um programa, ter um personagem, uma coisa assim. Então, a grande dificuldade que eu sinto é isso. Eu tenho um tempo no show que eu tenho que provar para as pessoas que realmente eu sou humorista, eu sou comediante, que eu posso fazê-los rir, entendeu? É a grande dificuldade que eu sinto. Depois que eu consegui isso... A sua mulher está no show, não? Não. Nem na bilheteria, nem na porta? Leva a tua mulher, põe na porta do teatro para ver que vai lotar aquilo. Lá fora, né? Você já viu? Tá aí a mulher do Pedro. Cadê Não, a famosa mulher do Pedro Aidar? Não veio? Não veio. Ele está começando a ficar com medo de circular. Hein? Está guardando ela em casa. Ô Pedro, apesar de ser o segundo espetáculo, você considera esse o primeiro. Por quê? O ano passado eu estreiei num teatro, até quando eu estive aqui eu falei, à meia-noite, no Carangular, meia-noite, porque as pessoas pensavam que é brincadeira. Mas lotou todo dia. Sim, é um teatro pequeno, tinha 100 lugares, tal, eu fazia sábado, sexta e sábado à meia-noite. Então, eu fiquei só 2 meses, 7, 8 semanas, e daí eu considerei aqui um laboratório, entendeu? Não foi um horário nobre, teatro fantástico, mas era um horário alternativo. Então eu considero que agora realmente é a minha estreia, meu debut, né? É o começo mesmo. Eu acho, sim. Você faz o número de um gago cantando? Eu digo no show, eu tenho um amigo que é gago e ele morava numa pensão, né? E quem já morou em pensão sabe que em lugares assim, cada dia eles servem um prato diferente com uma sobremesa diferente. Naquele dia era arroz doce, veio a dona do pensionato com o tacho de arroz doce, colocou o pratinho na frente dele, mais calma, come que tá aqui, depois eu te trago mais, mas eu não gosto de arroz doce, pô! Vira se divertindo, né? Ô Pedro, eu sei que no show você faz de repente você faz, falando de repente, você faz um repente
que é uma mistura de um rap com repente. Como é que é esse negócio? Tem a trilha aí? Essa não dá para fazer aqui, Jô. Não dá não, é? Motivos éticos e censurais. É? Não, olha, não dá, você vai lá. Pode sentar. Teatro Itália. Pode sentar. Vocês vão lá e vê lá no teatro. Não dá. Você está dizendo que não dá? Olha, deixa eu explicar. Eu não falo palavrão, não é meu estilo falar. Não, claro, não dá. Eu não falei Mas mesmo. o rap é fogo. Não é pesado. É que ele precisa de um chapéu que eu faço a virada. Ele é um rap, é um cantador de rap que chega numa cidadezinha e desafia o cantador. Então tá. Então não dá por motivos Técnicos. Técnicos, tá vendo? Você fala que não dá, porque não dá. Senão ele é louco pra fazer essas coisas. Não dá pra fazer nem um pedacinho. Não dá. Não dá, Jô. Tem Então, todo um aparato. Tudo bem. Vale a pena ir lá ver, viu, gente? Qual é a diferença que você vê entre esse primeiro show? Quer dizer, você já falou que aquilo era um teste, né? Mas você acha que isso facilitou para você nesse show? Você está mais à vontade do que estava no primeiro? Eu acho que, como eu te falei, aquilo foi um laboratório, né? Então eu ganhei uma certa cancha de palco. Eu já tinha feito uma peça como comediante, com o elenco, todos eles da Globo, o Gerson Brento, o Primo Walter, né? Que eu escrevi e tal. Me deu uma cancha de palco, mas eu tinha 5 pessoas em cena comigo. Eu fazia o protagonista e tal, mas tinha com quem dividir. Quando você entra sozinho fazer um show solo, você percebe que as pessoas não têm onde olhar, só olham pra você, não tem opção, né? Então, você não tem tempo pra se cobrir, se você não tá legal e tal, o tempo todo. Então, essa cancha que eu tive ano passado, quer dizer, quando eu fiz no Crown, eu ganhei essa experiência para hoje me sentir mais pronto e experimentado para fazer o show. Você, por acaso, os fax que você manda pra mim, você usa alguma coisa desses fax? Não. Nada? Nem o estilo do fax, nada? Tem um quadro do show, né, que eu começo a falar de mim, né, quer dizer, da minha feiura, da minha família. Um rapaz bonito, que é isso? Você se acha feio? Não é possível. Não, já me acostumei. Você tem irmãos? Tenho. Quantos? Tenho 2 irmãs e um irmão. Eu sou o único vivo. Eles trabalham. Todos eles trabalham. Você, quando não? Que outras profissões você já exerceu, Flora? Eu sou publicitário de formação, João, mas eu nunca... Mas eu acordei a tempo e não exerci, né? Acordou a tempo? Não exerci. Aí a turma da onde é? Da PUC? Eu me formei na Publicidade? Na PUC de Campinas. Você é de Campinas, Flora? Eu sou de Campinas. É de Campinas. Mas vamos guardar esse segredo. Se formou? Por quê? Uma cidade tão maravilhosa. Quando eu me formei na PUC, eu até fiz um adesivinho. Já deu um dos maiores humoristas do Brasil, Campinas. O Renato Porto-Real, né? Com certeza. Meu querido amigo, saudoso e querido amigo. Você está no Teatro Itália? Teatro Itália, sexta, sábado, domingo, sexta às 21, sábado 2 sessões, às 20h30 às 22, domingo às 20 horas. Preços especiais para estudante, preço especial para aposentado, preço especial para surdo, preço especial para tudo. Maravilha. João, eu queria só, por favor, agradecer os patrocinadores. Claro. Que acreditaram na gente, né? Por favor. Rapidinho, a Winners Travel que está patrocinando, apoio da Vodka do Bar, da Bolt que está me vestindo, Local Outdoor, Benedutti Fratelli Rossetti, que é o calçado, Hotel Excelsior, Promo Teatro, Bar e Restaurante Lanterna, Pizzaiolo, Terraço Itália, restaurante, a Labitec, o Profeta, restaurante Conibra, Casa de Construção, estacionamento Escapar, a gente tem estacionamento lá conveniado, tá? Se quem quiser. Verdade. Fiat, concessionário de véu, Produções Baroni e as Mestiças. Muito obrigado. Quero vocês todos lá, por favor, gente. Alguém tem que ir, por favor. Daqui a pouco a gente volta. Estamos aqui mais uma vez com o Jô Soares 11h30, o programa preferido do seu fim de noite. Ele começa quando a noite já está no fim, né? Na coluna do Anselmo Góes, na revista Veja, uma funcionária de uma empresa americana fez queixa formal contra um colega que, numa visita ao Rio de Janeiro, numa excursão turística, ela foi levada por esse colega a um show de boate e ficou muito chocada porque no show tinham algumas mulatas de seios de fora. A americana achou que era um show pornô, só porque tinha umas mulatas de seios de fora, se sentiu ofendidíssima.
Coitado, e tem razão, porque não foi preparada para isso. Agora eu fico pensando se ela vem no carnaval. Levam ela para assistir o desfile das escolas de samba. Ela vai pensar que começou o apocalipse. No mínimo. Como cada turista tem um tipo de moral diferente, eu penso que as nossas boates deviam produzir shows diversificados. Show para turista puritano, todo mundo vestido. Turista liberal, todo mundo nu, da cintura para cima. Turista assumido, todo mundo nu, da cintura para baixo. Turista sem vergonha, todo mundo pelado. Pronto. Já resolvia. Inclusive os garçons, nus também. Não estava legal? Hein? Será que você tinha que olhar para o cardápio ou para o garçom? O que é que o senhor deseja comer? Tem linguiça? Embora atrasado, eu quero comentar a notícia que andou agitando o mundo das fofocas. Michael Jackson vai ser papai. Não, maravilha? As más línguas já andam dizendo que no ano que vem ele vai ser mamãe. Eu acho que isso é uma mentira, maluquice, maldade. A verdade é que o Michael Jackson vai ser papai e eu achei um barato. Já imaginaram quando o menino nascer, vestido com aquelas roupinhas do Michael Jackson no berçário? Os outros bebês pedindo autógrafo. Batizados, já pensaram? Os padrinhos entrando na igreja tudo assim, andando. Isso é uma maravilha. O padre com aqueles paradrapos enrolados na ponta dos dedos. Eu tenho certeza que o Michael Jackson, brincadeira à parte, vai ser um pai excelente, porque todo mundo sabe que ele adora crianças. Não é? É verdade, ué, ele faz shows. Você vê quantas criancinhas vão assistir os shows que ele faz. Parar de falar bobagem do programa. Eu recebi aqui um fax que vem de... Eu não está dando para ler direito aqui. Tangará da Serra, pode ser? Deve ser, né? 065. 065 é aonde? 065, você sabe não? É aonde? 061 é Brasília, 065... Acho que é Goiás. É por aí, deve ser por aí, né? Mas enfim, diz o seguinte: oi, Jô, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Eu me chamo Otília Lins, eu me chamo Jô Soares, como é que você vai? Tudo bom? Sou irmã da Rê, de Tupã, aquela que você ligou no programa, se lembra? Lembro, claro. Você fica muito bem de branco. Ela tá aqui, não? Ela tá me vendo? Você sabe que eu tô de branco. Sou casada, tenho 2 filhos, não sei o que lá. Meu marido se chama Chico. O Chico não gosta de televisão ligada no quarto, quando ele vai dormir. Eu tenho medo de ficar na sala sozinha. Então todo dia, na hora do seu programa, eu fico assistindo e o Chico reclamando da claridade da televisão, que não deixa ele dormir. Jô, pede pro Chico deixar eu ficar com a televisão ligada. Só até o seu programa acabar, Jô. Quando, na hora que terminar o seu programa do dia, eu desligo. Por favor, Jô. Pede, Jô. Chico, ó. Deixa ela ficar com a televisão ligada, Chico. Hein? Compra pra ele, sabe o que você faz? É Otília, né? Otília Otília Cristina Lins de Queiroz Cavalcante. Faz o seguinte, Otília, compra pra ele aquela máscara de dormir que cobre o olhinho, sabe qual é? Você põe e aí você não consegue dormir mais, sabe qual é que é? Você fica o tempo todo pensando, eu tô com a máscara aqui, você tem uma... né? Pra ver se resolve. Um beijo pra você. Temos aqui também um correio eletrônico enviado por Marcelo Correia. Não sei se você sabe, mas adoro o seu programa. Mas eu adoro tanto que ontem eu não tomei café da manhã pensando no seu programa. Não almocei pensando no seu programa. Não jantei pensando no seu programa. E acabei não assistindo o seu programa porque eu desmaiei de fome. Aí fica complicado. Aí fica realmente complicado. Aí tem outro correio eletrônico, quem manda é uma garota do Rio de Janeiro, que ela me chama assim, olha que coisa carinhosa. Oi, querido, topa tudo por comida.
Vocês acham graça? Tá bom, então tá bom. Clarissa, beijo pra você, Clarissa. E você, da mamãe da Clarissa também, um beijinho. Clarissa tem 13 anos, é do Rio de Janeiro, e diz o seguinte: somos da mesma família. Sabe qual é? As baleias. Eu, um amigo meu, o Oswaldo, nunca perdemos seu programa. Quem me levou para esse mau caminho foi ele. Todos os dias chegava da escola com uma piadinha nova. Ele morria de rir, mas eu só ficava olhando para a cara dele. Até que um dia resolvi assistir você, para ver qual era a graça. E até hoje eu assisto rindo. Mande um beijo para mim e para o Oswaldo. E para o pessoal do meu colégio, Célio Rodrigues. Oi, Célio Rodrigues, tudo bom? Tudo bom, Oswaldo? E aí, Clarissa, ó, beijo todo pra vocês. Pergunte pro seu por que é que porco, em geral, os porcos, eles têm raiva de mecânico? Por que porco tem raiva de mecânico? Pô, essa tem alguma coisa a ver com porca. Porque eles apertam. Porque mecânico... Porque o mecânico aperta vive... a porta. Apertando a porta. Muito bem, ganhou da Clarissa, de 13 anos. Isso, muito bem. Uma baleia, pô. Maravilha. Eu tô vendo que temos uma piada enviada pelo Alexandre Bezerra, de Fortaleza, que um garotão cheio de energia convida a namorada para fazer um passeio noturno. Lá pelas tantas, dentro do carro, no escurinho, ele parte para cima dela, uma sede louca. Faz amor com a moça. Quando acaba, ele todo emocionado diz assim: oi, meu amor, por que você não me contou? Você ainda era virgem. E ela falou: por que você não esperou eu tirar minha calça meia? Veja você, hein? Muito obrigado. Obrigado pela plateia generosa que está aqui, e pela plateia super generosa que está em casa até essa hora, nos assistindo. Muito obrigado. E, teoricamente, o Congresso continua funcionando em Brasília. Eu digo teoricamente, porque na prática é isso aí. Olha só a foto do JB. Cadê? Olha aí, que beleza. Eu vou até mais perto, porque realmente está uma foto maravilhosa. Olha a quantidade de gente que está no Congresso. Tem, claro, evidente, tem aqueles deputados que ficam trabalhando como é que se diz, nos gabinetes, trabalhando nas sessões, nas comissões, não é? Mas assim, vazio. E o deputado Paulo Paim, do PT, fez um longo discurso ontem para ninguém. Não tinha ninguém ouvindo ali. Delfim, você gosta de fazer pronunciamentos lá? Você já fez algum pronunciamento assim? Não, o Paulo Paim faz exclusivamente para os seus clientes. Só para os seus clientes que... Por isso que ele fez sozinho. Não tinha... Você não faz, você nunca foi à tribuna? Não, eu só trabalho nas comissões. Ah, então você desculpa trabalhar nas comissões. Você nunca subiu lá para fazer o discurso? Não, discurso. Você acha que perturba a Câmara? Perturba? É claro. Tá bom, depois a gente vai falar disso e de outras coisas. O Bira, por exemplo, o Bira esteve em Brasília, não sei se vocês viram a semana do Bira, uma coisa... Uma grande honra. Uma grande honra. Você não encontrou com ele lá, né, Delfim? Infelizmente não. O deputado não estava lá. Ele esteve com o Sarney, esteve com todo mundo lá, né? Benito Gama. Né? Aliás, uma grande figura, né? Conterrâneo. Grande Benito. E seu conterrâneo. Conterrâneo e amigo. E o Bira realmente frisou. Ontem a gente deu para perceber durante tudo aquilo como o Bira é parecido com o Nelson Mandela, né? Tanto que durante vários anos o Nelson Mandela ficou tocando contrabaixo e o Bira teve preso lá para dar um refresco do Mandela. Sabe qual era o assunto do discurso do deputado, voltando àquela cena? Aumento do salário mínimo. Ele defende o aumento do salário
em 20 centavos para 1997. Será que está certo isso? Eu acho que é por isso que todo mundo fugiu do plenário, até as moscas. E falando em mosca, acabam de descobrir um brinco, Hendrik, com inseticida para ser colocado na orelha da vaca e do boi, que aí afasta a mosca do chifre. As vacas aderiram ao brinco imediatamente, mas os bois, alguns machões, não, brinco, não. Eu sou boi, não sou viado, eu não vou usar. É muito útil, porque a mosca do chifre deixa o boi tão irritado que ele fica preocupado em espantar a mosca. Não faz mais nada da vida. Nada, não come, não reproduz, não conversa com a vaca, nem um carinho, nem um cartão postal, nada. Fica ali, vejo e obsessivo. E não consegue. Essa notícia é ainda suplantada por essa que vem dos Estados Unidos. Cientistas norte-americanos conseguiram delimitar a região exata do cérebro responsável pelos tiques nervosos. Isso é maravilhoso, porque o tique nervoso é uma coisa, não é uma coisa que a pessoa quer ter, né? Os cientistas pesquisaram durante muito tempo, demoraram para encontrar a área dos tiques. Sabe por quê? Porque era uma área tão cheia de tiques que não parava quieta no lugar. Então não dava, tá ali. Essa foi péssima. Aliás, no quinteto todo mundo tem tique. O Miltinho, o que ele tem de tique, ele toca a bateria, tá sempre assim. Isso não é tique, é estudo. É o quê? Estudo. Ah, estudo. Tá, então estuda bem esse tique, tá? O Bira tem um tique no cabelo, que é esse formato já de... Rubinho, tique de barba. O Osmar não tem tique. Tem toque. Só refeição. É só o quê? Tique e refeição. E olha, fantástico. Tem um... é fogo. No Brasil tem gente que nem tique refeição tem, né? E nos Estados Unidos vem outra descoberta fantástica. Foram achados vestígios de cocaína em múmias egípcias. Cocaína e maconha. E o interessante é que essas coisas só foram descobertas anos depois, com a descoberta dos novos continentes e tal. Quer dizer, demonstra que talvez tivesse já uma operação comercial entre o Egito e aqui as Américas, entre os índios e os egípcios, né? É impressionante. Agora, por que esses cientistas têm mania de ficar futucando múmia, né? Um dia uma múmia vai aparecer e vai dizer, pô, mas larga do meu pé, será que vão ficar me futucando o tempo todo? Teve a múmia gay, teve tudo. Agora a múmia é viciada em cocaína, no Egito. Abriram a múmia lá, ela estava com o olho assim, ó. Perguntaram para ela, por que você está com esse olho aberto? Porque do pó vieste, do pó retornarás. Bom, recebi um fax aqui do Jairo Moura, muito carinhoso, me chama de Circunsférico Jô. Acho que não está correto você ocupar o lugar dos outros no seu programa, só porque o programa é seu. Outro dia, ao comentar que máfia significava alguma coisa, você cometeu uma dericagem. Isso é assunto para o delico, ou barbeiragem. Ao dizer que a referida palavra era sigla de morte, assassinato, F, não sei o quê. Deixe essas bobagens pro Derico, que é a especialidade dele. Senão, daqui a pouco ele vai querer fazer entrevista. Já imaginou o Derico fazendo entrevista? Pensa um pouco, ele entrevistando o ex-ministro Rogério Magri. Que maldade isso. Não. Com o Rogério Magri, estou falando. A finalidade desse fax é dizer que, na realidade, para que as coisas sigam como estão, o significado da sigla máfia é Morte alla Francia Italia Anella. Muito bem. Morte à França, a Itália vencerá. Mas acontece que tem um significado secreto de seita, que é morte, allenamento, né? Morte, allenamento, F, que eu não me lembro o que é, I também não me lembro, e A de assassinato. Agora, o I eu não me lembro,
E o F eu não faço a menor ideia, mas eu vou descobrir. Vou descobrir. Tá, produção, me cobrem isso aqui, por favor. Tem uma carta que vem do Rio Grande do Sul. Maravilha. Aliás, estou lá, né? Sexta e sábado, estou no Rio Grande do Sul fazendo com o meu espetáculo Um Gordo em Concerto no Teatro da URGS, né? Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estou aí firme com os gaúchos e aproveitando para rever velhos amigos. E aqui ele fala o seguinte, uma pergunta para o Derico. Eduardo Vitabal de Souza. Por que o leiteiro morreu tomando leite? Por que o leiteiro morreu tomando leite? Porque ele estava tomando leite e aí ele morreu. Como é que é? Estava tomando leite? E morreu. Isso é verdade. Mas na realidade, a causa é que a vaca caiu em cima dele. Ele estava tomando leite assim, ó. Então ele estava mamando. Mamando. Diferente de tomar leite. Ouviu, Eduardo? Aqui tem uma gracinha que escreve o seguinte. Moraes Júnior. Minha mãe não vai pra cama sem você, Jô. Minha mãe com 100 quilos, meu pai com 120, você com mais de 160. Não. 105. Estou conseguindo o milagre, o verdadeiro milagre brasileiro do Delfim Neto é que ele consegue ficar com o mesmo peso, entra ano, sai ano. Ele não deixa nem de ser gordo, nem de ficar magro, mas não tem problema de alfaiate, disso, não. Ele fica sempre... Eu sanfona, se eu não me cuidar é fogo. A cama quebrou várias vezes. Pergunta ao Derico o que ela deve fazer. Meu assessor para assuntos aleatórios. Assistir de pé. E como é que fica a chamada do programa? Não vá para pé sem ele? Não vá pra ela, tanto faz. Ela não tem mais cama, porque quebrou. Tá bom. Correio eletrônico, vamos ao nosso e-mail aqui. Alô, Jô, tudo bem, pesado amigo? Somos de Joinville, Faculdade de Engenharia. Estamos ficando quase loucos por não desvendar uma dúvida que talvez o seu assessor para assuntos aleatórios possa tirar. Macaco sabe nadar? Macaco sabe nadar, sim senhor. Sabe nadar? Sabe nadar. Tem certeza? Não. Bom, então eu vou responder. O macaco sabe nadar, mas depende do macaco, tá? O macaco africano, símios africanos, que bonito, hein? Sim. Inventei agora, mas quando... Não, mas é isso mesmo. Ele nada. Agora, o macaco tem uma modalidade, macaco brasileiro, que é um outro ramo, né? Que ele não é aquele de cauda, que tem a cauda comprida, enroladinha. Ele cai na água, é uma coisa interessante. É o mico. Como é? Mico. Não, mico é aquele pequenininho. Isso. É o martelo, etc. Isso. Ele não consegue nadar. Sabe por quê? Porque na hora que ele cai na água, a primeira preocupação dele é tapar os ouvidos para não entrar água. E aí, ele afunda direto. Morre. Isso é verdade. O macaco... Então está respondido aqui ao seu e-mail. E também tem aqui, essa é muito engraçada, Flávio Bastos Pena, Foz do Iguaçu. Trabalho em Ciudad del Este, Paraguai, no comércio de informática. Um belo dia me apareceu uma velhinha que queria comprar um notebook da marca e-mail. Como essa marca não existe, ofereci outras marcas. A velhinha, muito nervosa, falou, não. Vocês aqui do Paraguai não sabem de nada. Ficou tentando me enganar, querendo me vender um produto diferente que eu preciso. Eu conheço essa marca e-mail, que o Jô Soares tem um que ele usa na sua mesa durante o programa. Mesmo eu explicando que o e-mail era apenas o nome do correio eletrônico, aliás, que é jo1130@ibm.net, ela não deu a melhor atenção e saiu da loja indignada. Minha senhora, se a senhora estiver ouvindo, realmente e-mail é a marca do correio eletrônico. Aí ele fala aqui, Jô, por favor, aqui vai o meu apelo. Mostre no seu próximo programa a marca do notebook para todos os telespectadores possam ver. Tá bom, mas tá aqui o tempo todo, tá aqui, ó, é um ThinkPad da IBM, tá aqui o selinho dele, ó, pom. Viu, minha senhora? Quando a senhora for lá na loja, é só a senhora falar isso. ThinkPad, é fácil, né? ThinkPad IBM. É o IBM, é um ThinkPad da IBM. E tem mais um e-mail aqui, uma pergunta rápida para o Derico, o Pensa Rápido, Alencar Barreto, de Avaré.
A moça ganhou uma joia no Dia dos Namorados, mas não era do namorado. Qual é o nome da joia? Ganhou uma joia do namorado que não era do namorado. Como é que é o nome da joia? Diamante. Diamante! Muito bem! Tem uma coisa curiosa, vou até revelar um segredo aqui dos bastidores. Tem combinado, eu não sei se vocês já têm notado, que quando eu faço assim ou assim, é para o quinteto parar. Alguém já notou isso, não? Eles ainda não perceberam isso, né? Porque eles tocam olhando para o outro lado. Eu toco sempre olhando para o senhor. Eu não perguntei nada para o senhor, porque eu não quero desrespeitar a figura do Nelson Mandela. E é uma honra. É o quê? É uma honra para você. É uma honra, exatamente. Noticiário Jopresse, em Fuga, na China, uma praga de gafanhotos destruiu toda a plantação. Mas a população não se apertou, porque na falta da colheita comeu os gafanhotos. Cada uma, mandam cada coisa aqui. Olha só, diz que um casal, Carlos Diniz, manda de Vitória. Um casal foi visitar um museu pela primeira vez e a mulher muito exibida, que não entendia nada de pintura, foi falando, olha que quadro lindo, é Goya. O marido, não, esse é um Da Vinci. Ah, aqui é um Portinari, não, Salvador Dalí. E foi andando ela falando bobagem, ele corrigindo. Na saída ela falou, ó, eu posso ter errado o nome de alguns pintores, mas esse aqui eu não tenho dúvidas. É um Picasso da fase cubista. Não, meu amor, isso aí é um espelho. Momento cultural. Você sabia que o elefante não pode pegar fogo porque já é cinza? Quem mandou foi a Carla Gabinazzi de Campinas, esse extraordinário momento cultural. Muito obrigado, muito boa noite. Começando mais um Jô Soares 11h30. E atenção, muita atenção para essa notícia. E eu quero atenção, principalmente do quinteto, porque a notícia trata de um assunto muito relevante para os músicos. Cientistas da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, constataram que o uso de instrumentos de sopro pelos músicos, viu, Derico? Tipo clarinete, clarineta, saxofone, trombone, tuba, causam danos nos dentes, né? Realmente não é novidade isso, porque até o Derico... Não é fácil você ficar soprando o dia inteiro dentro do instrumento. É como se você estivesse soprando em balão de festa infantil durante 15 anos, né? Só que não enche nunca. Se o músico, por exemplo, usasse o ar que produz para encher pneu, dava para encher 3 pneus por música. Não é? Se em vez de estar tocando saxofone, estivesse enchendo pneu, é uma loucura. Isso estou falando de música normal. Tico-tico no fubá, já é pneu de jamanta, né? O estudo concluiu que o melhor para o músico é trocar de instrumento. Ou então tinha que trocar o bocal do instrumento. Isso tudo é verdade, porque o Derico aqui no programa já falou, inclusive, não foi, Derico? Tem um problema na arcada dentária por causa do saxofone. Mostra aí como ela é comidinha. A minha arcada dentária superior, ela é cortada, ela é desgastada, né? Em forma da boquilha, exatamente. Tá vendo? É. O Miltinho tem um problema, já não é para o instrumento de sopro, mas é por causa da bateria. Tá ficando surdo, totalmente. Não é? Vai falar o quê? A pesquisa revelou que quem toca piano ou teclado pode sofrer danos nos dedos. Estão explicadas as desmunhecadas do Osmar. Bom, sobre o Rubinho, diz que tocar guitarra causa mudismo, ou mutismo, né? Fica completamente mudo. Isso aí eu não concordo, porque de 3 em 3 anos o Rubinho diz uma outra palavra. E o contrabaixo do Bira desenvolve uma risada espetacular em quem toca e quem escuta o Bira tocando. Que escuta diz, isso é contrabaixo? É brincadeira, né? E foi anunciado no Rio que as favelas cariocas
vão ser totalmente pintadas. Bonito, o projeto piloto, que já conta com o apoio da Associação de Moradores, vai ser desenvolvido na Rocinha, primeiro, que é a maior favela da cidade. Tudo isso para alegrar os olhos do Comitê Olímpico Internacional, que chega ao Brasil em novembro. No seu trabalho de escolher a sede da Olimpíada de 2004, né, que eles vêm aqui, vão olhar tudo, e aí já estão pintando a Rocinha. Eu acho ótimo, né? Eu não sei como é que vai ficar a pintura. Eu imagino que eles escolham direito. O Morro da Mangueira, por exemplo, tem que ser pintado de verde e rosa, né? Se pintar Mangueira de azul e branco, são as cores da Portela, vai dar briga, evidentemente, né? Salgueiro tem que ser vermelho e branco. Se aparecer de branco e verde também vai ser, tem que tomar cuidado, as coisas são muito delicadas. Uma coisa é certa, para as nossas favelas poderem ser olhadas pelos gringos, parece que finalmente vão começar a olhar por elas. Já é um começo. Engraçado como certas coisas no Brasil começam de fora, né? E o que a gente quer? Quer a Olimpíada aqui? Pô, mas tem a favela, então vamos melhorar a favela. Qual é o problema? Não sei por que não melhoraram antes, meu Deus. Né? Tem um antigo prefeito de São Paulo, de muitos anos, anos 60, 50, por aí. É uma história que me foi contada por um rapaz que é cenógrafo. E ele estava fazendo um negócio qualquer para uma campanha de prefeitura, não sei o que era. Aí, e era um rapaz pobre, né? Aí o prefeito, eu também nem me lembro quem era, o prefeito virou e disse assim, não, amanhã então o meu secretário liga para você e te diz como é que vai ser exatamente isso. Aí ele falou, prefeito, mas eu não tenho telefone. Não tem telefone? Mas que absurdo, não é possível. Amanhã vai ter. No dia seguinte ele estava com o telefone instalado de presente. É o negócio das favelas, né? Não entendo por que não mexeram ainda, agora vou mexer. Bom, quero comentar uma coisa que eu fiquei estarrecido. Como se trabalha no Congresso. Tem gente que trabalha mesmo e tem outras pessoas que fazem até um trabalho mais sutil, porque tem tanta pouca coisa para se fazer, que eles ficam criando projetos de lei novos. Por exemplo, está em pauta um projeto para criar o cargo de senador vitalício para todos os ex-presidentes da República. Isso é de uma utilidade. Isso é de uma utilidade. Sabe? Eu já conheço, aliás, não é novidade, não é? Porque na Itália, já tem, dentro da política italiana tem, e em Roma Antiga também, teve o primeiro senador vitalício, que era Incitatus, o cavalo do Calígula. Era vitalício, até morrer ele era senador. Mas isso é uma ideia maravilhosa. Quer dizer, você deixa de ser presidente, automaticamente, o projeto 2 em 1. Saiu, vira senador para sempre. Para sempre! É para sempre! Sabe? Mais ou menos como o direito ao trono nas monarquias. Eu só não sei se é vitalício e se é transmissível para o filho. Quando o menino nasce, o que ele vai ser? Vai ser senador! Né? E se o projeto for aprovado, nós já temos 4 senadores vitalícios. Geisel, Figueiredo, o Itamar e o Sarney. O Figueiredo disse que quer que esqueçam ele não pode agora, né? Eu tenho medo que em represália o Congresso vote um projeto determinando que todo senador eleito, quando acabar o mandato, vire automaticamente presidente vitalício. Né? Justiça seja feita. Já pensou na confusão? E depois com todos esses ex-presidentes ficando eternamente ali no Senado, o Senado vai virar um asilo de velhinhos. Já pensou a reunião? Mas no meu tempo... Eu era general, no meu tempo tinha censura, não tinha negócio de mas eu peguei o período difícil, o período da transição. Sei, mas antes me explica, como é que seu bigode continua preto com essa idade toda? Eu não sei, milagres da natureza. Bom, chega de falar. Gente, tenham muito boa noite, começando mais um Jô Soares 11h30. E tem um monte de fax aqui, tem um, diz, querido Jô, sou o Rodrigo, tenho 12 anos, queria contar uma piada. 2 irmãos foram ao médico, o médico perguntou a um deles, o que é isso na sua orelha? Uma queimadura. Eu estava passando roupa, tocou o telefone, eu me enganei, peguei o ferro, coloquei na orelha, queimei a orelha.
E o seu irmão, como é que ele queimou a orelha também? É que o telefone era pra ele. Obrigado por ler a minha piada idiota e um abraço pro meu querido gorducho Jô. Essa piada não tem nada de idiota não, Rodrigo. É ótima, é ótima. É ótimo, é mesmo, né? Cadê a câmera do irmão? O telefone era pra ele. Tem 12 anos, parabéns, Rodrigo, muito obrigado. E aqui também tem um momento cultural. Quem nos envia esse importantíssimo momento cultural é Marcelo Lima, de São Paulo. Você sabia que os pássaros selvagens voam para o sul no inverno porque a pé cansa? Eu achei boa. Eu acho que eu não li direito. Vamos. Você sabia que os pássaros selvagens voam para o sul no inverno porque a pé cansa? Não tem jeito, essa não tem jeito, realmente. Quero registrar uma carta que me comoveu muito. Um menino que diz o seguinte, que é uma carta que vem, olha, vem é da Jaqueline, uma menina, Jaqueline Baldessan, Antônio Casimiro, em Iracemápolis, em São Paulo. Iracemápolis fica onde? Você sabe perto da onde? Você sabe, Derico? Iracemápolis é o caminho, exatamente, depois de Valinhos. É. O Tião destravou a língua aí, já virou um guia. Não, Iracemápolis é caminho de Bauru, é Castelo Branco. É, Iracemápolis. Isso é bom que a gente solta uma pergunta e deixa eles resolverem. É aonde? Alguém conhece aqui na plateia? Entre Bauru e Rio Grande do Sul. É perto de Iracema. Aquele rapaz de óculos ali, por favor, Juquinha, que está sentadinho no chão com a bunda quadrada, ali. Da onde? Aonde é? É Piracicaba que eu sei, né? É perto de Piracicaba? É. Muito bem, ganhou o Tião. Viu, Tolinho? É. Obrigado, como é seu nome? Carlos. Carlos? É. Mas você trabalha na DNR, não, né? Maravilha, mas vamos ao que interessa, que foi essa carta super carinhosa dessa menina, que diz o seguinte: foi maravilhoso o programa com o presidente, etc. Tal, e eu me lembro do primeiro programa. Na época eu tinha 8 anos, foi exatamente quando estreou o programa. Quando eu perdi o sono e fui assistir TV. Ah, que coisa, viu o Jô? Aí ela disse que adorou o programa e a partir daí ela cresceu vendo o programa. Tem 8 anos, ela tinha 8, ela está com 16 anos. Estou registrando essa carta muito carinhosa. Muitíssimo obrigado a você. Beijo da gorda pro gordo. Então um beijo também do gordo pra gorda Jaqueline. Muito obrigado. E tem mais um VADS aqui. Ah, para dar um recado para os moradores de Petrópolis. Pois não. Dia 7 de setembro vai haver uma manifestação chamada Um Grito contra a Fome na Praça da Liberdade. Muito bem, um local também super bem escolhido. Onde vamos arrecadar alimentos não perecíveis para a Associação Petropolitana de Pacientes Oncológicos Câncer. Desde já agradecemos. Alexandre, Claude, Cristiane. Está lido o seu fax. Vamos aqui aos e-mails. Tem um e-mail ainda falando de Porto Alegre. O Eurico Luz, perguntando quanto tempo eu vou ficar, quanto tempo vai ficar no Teatro da URGS em Porto Alegre e tal. Bom, em princípio, a temporada é 1 ou 2 semanas, pode ser que sejam 3, tudo depende aí de vocês, não do gordo, né? Mas em princípio, essa semana, é certo, né? Sexta e sábado, e aí vamos ver a próxima e a outra. Eu acho que sim, se Deus quiser, são as 3 semanas. Obrigado, Eurico, tá? Eurico Luz, um beijo. Aqui tem o Guto, que manda um correio eletrônico. Eu e meus amigos do Bar do Bolacha fizemos uma aposta. Para saber quem venceu, precisamos convocá-lo. O prêmio, eu sei que você vai adorar, uma travessa de doce de coco. A aposta é, quanto o Jô pesa? O Mauro apostou 100 quilos. O Jônia apostou 147. O Zeca apostou 214. Eu apostei 123. Quem ganhou? Eu. Ninguém acertou, tá? 105 quilinhos. Bem pesados. Em carne e osso. Mais carne do que osso, evidentemente.
Vamos trabalhar. Marta Suplicy, olha aí, gente, eu tô vendo um monte de camiseta aí, sempre me acena. Isso aqui é uma camiseta aqui, cadê? Deixa eu ver. Alex, por favor, a recolher a camiseta, por favor, rapidamente. Qual é aqui? Aqui, ó. Ribeirão Preto, essa aí qual é? Essa sua qual é? O Camp. O Camp. Camp? Engenharia. Ah, maravilha. Tem outra ali. Muito obrigado. Ali tem um desenho. Desenho meu, sou eu? Ele atrás. Alex, traz aquele desenho ali pra mim, por favor. Deixa eu ver aqui o desenho. Ah, é o mesmo que está atrás? Vira a camiseta. Vira ao contrário. Não, não é esse que está lá. Ali, aqui, Jô. Traz ali pra mim, por favor, o... Tião, pega ali pra mim. Obrigado, gente. Obrigado pela presença tão carinhosa de vocês aqui. Vamos a ver, senhor Alex, como está meu desenho? Ô, Paty! Está ótimo. Está ótimo. É abstrato, né? Não. Está muito bom, querido. Obrigado. Obrigado pelo teu carinho. É que eu não resisto, tenho que brincar na hora. Tá muito bom, obrigado mesmo. Tá? Tem um charuto, tem tudo aqui, gente. Obrigado. Alex, guarda pra mim, por favor. Ok. Uma caixa de chocolate. Não faça isso, eu tô de dieta. Não faça. Pega lá, Alex. Pega lá. Eu não vou comer. Como é seu nome? Você não sabe que eu sou chocolatra? Eu fico louco por chocolate. Não acredito. Nossa senhora, ó. Boca cheia. E uma caneta, muito obrigado. Alex, leva lá pra mim, por favor, quando eu parar a dieta, for fazer um break na dieta, eu como. Linda caneta, muito obrigado. Obrigado mesmo. Bom, e vamos trabalhar, começando com o momento cultural. Hoje temos 2 momentos culturais. Você sabia que a melhor maneira de conservar um supositório é colocá-lo num lugar fresco? Derico, por que quando um atirador faz pontaria, ele fecha um olho? Para não ter o que se chama no tiro ao alvo de visão dupla. Não, não é isso não. É que se ele fechar os dois, ele não enxerga nada. Não, mas existe a visão dupla, que é o que faz você ver em terceira dimensão, que é aquele papo de você olhar sempre assim. Se você olhar com os 2 olhos fixamente para um mesmo ponto, você tridimensiona a sua imagem. E você sabe como é que você faz para saber qual é o seu olho dominante? Que tem olho dominante. Eu sei. Como é que é? Faz. Você fecha um, Não. aí você fecha o outro. Não. O que abrir primeiro é o dominante. Não. Porque tem gente que tem a vista esquerda dominante, tem sempre um olho que é mais forte que o outro, o outro direito. Para você saber como é que é, você faz o seguinte, você faz aqui, assim, de longe, com as mãos aqui, assim, tá vendo? Aí vocês juntam aqui e veem que olho parou. Fecha um olho e vê qual é. Tá? Vê qual é o olho que centraliza. Vai. Como é que é? Junta, cuidado com o microfone. Junta, olhando pra frente, tá? Junta, qual é o olho que você está enxergando aí? É o olho esquerdo, né? É o olho esquerdo. Então teu olho dominante é o esquerdo. Entendeu? Viram? Isso é verdade mesmo. Depois de tanta informação, esse programa é impressionante, o nível cultural dele é uma coisa impressionante. Também não exagerem. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito boa noite. Obrigado a todos vocês em casa. Um beijo do gordo. Está no ar mais um Jô Soares 11:30. Programa que não faz rodízio. Toda noite ele está aqui na telinha, fazendo companhia a vocês. Quem faz rodízio é o horário do programa. Um dia mais cedo, outro dia mais tarde, no terceiro dia mais ou menos. E tem dia que sai na hora. O dia que eu entrevistei o presidente da República, saiu às 11h30 em ponto. Nem sei porquê, não entendo. Aliás, falando no presidente, deu no jornal. O presidente Fernando Henrique confidenciou a um amigo que quando ele recebe chefes de Estado para almoço ou jantar no Itamaraty, ele já avisa antes. Olha,
salões são bonitos, tá vendo que maravilha? Agora, comida, cuidado, que é horrível. Comida aqui é... Diante do aviso, tem chefe de Estado que no banquete só abre a boca para falar. Sai de lá correndo. Não quer um pouquinho? Não, obrigado. Não, a minha comida está andando, eu prefiro... Sai para matar a fome no primeiro botequim da esquina. Como Brasília não tem esquina, ele fica em jejum. Eu podia daqui até pedir para o presidente mandar rever esse cardápio, né? Senão Brasília vai ganhar a fama de spa dos presidentes. Não pode. E no Rio de Janeiro, com as constantes disputas entre a Polícia Militar e a Guarda Civil da Prefeitura, para ver quem policia o quê, estabeleceu-se a seguinte divisão. A PM policia a areia da praia. A Guarda Civil, o calçadão. Semana passada, uma senhora foi mordida por um cachorro e deu a maior confusão, porque ele estava com as patas na areia e a boca... Uma questão juridicamente complicada. Na hora do crime, o criminoso estava num local, a arma no outro. Para resolver a questão, primeiro, teve lá um que sugeriu, não, Justiça de Solomão, corta o cachorro no meio. Pá, cada um no lado. Mas aí não, resolveram, a boca do cachorro foi presa pela Guarda Civil e o corpo pela PM, sem separar o bichinho, né? Ele passa um dia num lugar, outro dia no outro. Pronto, rodízio de cachorro. Essa foi horrível. Gente, eu não posso deixar de comentar aqui a declaração mais corintiana que eu já ouvi na minha vida. Feita pelo goleiro Ronaldo, Corinthians, que disse o seguinte: o meu sonho é jogar no Palmeiras. Você não ouviu o final ainda, bobo? Meu sonho é jogar no Palmeiras, disputar uma final com o Corinthians e aos 44 minutos do segundo tempo tomar um frango. Pode ser mais corintiano do que isso. Começando aqui mais um programa, obrigado a todos vocês aqui, a vocês em casa, obrigadíssimo. E tem aqui uma carta que começa de uma forma tão simpática. Jô, o elefante mais amado do Brasil. Não estou entendendo o que você está rindo, hein? Hã? É verdade. Você que é a marreca mais amada do Brasil. É verdade? Cadê minha tromba? Não responda. Aí ele manda o seguinte, como é o nome dessa preciosidade, desse rapaz? É Oscar Roberto Júnior. Pô, Oscar Roberto, obrigado pelo carinho. Ele manda aqui uma foto, que eu vou colocar aqui. Onde está Eddie Murphy? Please, will you come here, Eddie Murphy? Faz a volta, eu vou preparar aqui para você a foto. Ele diz o seguinte, Jô, veja como o Bira... Quando eu vi a foto pensei que era o Bira. Foto da Folha de São Paulo, do dia 25/8. Veja como o Bira é parecido com o Nelson Mandela. Corta aqui. Eu pensei que era... o Bira. Ô Bira, fica na posição, fica de frente, sem olhar para lá, fica aí. De óculos, põe os óculos. Não é para olhar para o monitor, não, para olhar para o lado, assim, que nem ele está olhando, assim, cadê? Vila, hein? Picota lá. Vira mais para frente um pouquinho. Foi demais. Menos. Aí. Isso que está falando. Vira. Abre a boca um pouquinho, fingindo que está falando. Só assim, ó. Aí. Vai. Não, a mão é para baixo. O detalhe, agora eu estou entendendo. Uma honra. Uma honra e eu entendo agora porque a insistência. Parecer com um homem desse é uma honra. Olha só, o corte de cabelo do Nelson Mandela é do mesmo barbeiro do Bira que faz aquele ninho de pomba bêbada, olha aí. É igualzinho. Ó. Tá vendo? Maravilha. É uma honra. Agora vai ficar repetindo isso, Dini. Uma honra. A gente chega aqui na terceira entrevista, o Bira tá... O que é, Bira? Uma honra. Vamos ao nosso e-mail, correio eletrônico, endereço, como todos já sabem, jo1130@ibm.net, tudo em minúscula.
como está aí na tela aparecendo. Aí tem outro que também me trata de forma tão carinhosa, Ricardo Paiva, Magalhães, do Leblon. Caro Bujão. Depois que você transportou a Márcia Fu na sua cadeira, é porque a Márcia Fu veio aqui, eu fui lá com a cadeirinha buscá-la, trouxe ela sentadinha na cadeira. Você ficou conhecido, depois de transportar ela na sua cadeira, ficou conhecido como Conduzindo Miss Fu. Que maravilha. Tá bom. E percebi que podemos classificar a cadeira, percebemos lá em casa, de várias maneiras. Cadeira com capacidade para pessoas de até 180 quilos. É porque sentou um rapaz de 180 quilos antes, não é por minha causa, não. Tá? Sofá familiar. Tá bom, interessante. Obrigado. Correio eletrônico, Rosana, Belo Horizonte. Caro Baiaca. Baiaca, baiacu, aquele peixe, né? Caro baiacu. Que peixe será você, Rosana? Você sendo tão frívola a ponto de me dar um apelido desse, que apelido, que peixe seria o correspondente a uma moça tão frívola nesse oceano que é enorme, ou seria mais adequado um peixe de rio, do rio Amazonas? Brincadeira, Rosana. Gosto muito do seu programa e, lógico, não vou pra cama sem você. Obrigado, querida. Ontem fiquei muito preocupada com o Dinho. Ficou muito preocupada com o Dinho, por quê? Por alguns segundos ele foi focalizado pela câmera do Ed Murphy. De repente notei que ele está ficando careca. Vira de costinha, faz uma volta total. Não. Ele é muito parecido com o Bruce Willis. E ele então, de frente agora, ele raspa um pouco essas entradas para ficar mais parecido com o Bruce Willis, que está ficando careca, definitivamente. Focalize mais uma vez para tirar a dúvida. E pergunte para perguntar ao seu assessor, Derico, também careca. Ela comparou agora a careca dos dois, imagina. Se a calvície, além de hereditária, é também devido à convivência com pessoas carecas. Um super beijo. Não, a calvície, ela tem... Qual é a origem da calvície? Vamos a uma explicação. Bom, a calvície, ela vem, teoricamente, do Calvário, né? Você atravessa todo aquele momento e o cabelo cai. Por isso que vem. Não, está explicado. E a Cristine de Belém do Pará. Gordinho, tenho 15 anos e digo, não consigo dormir sem antes ver o seu programa. Muito obrigado, querida Cristine. Quero aproveitar para dizer que seu programa é 1000. Peço que faça essas adivinhações pro espertinho. Opa. Meu Derico é assessor para assuntos aleatórios, um homem seríssimo, não tem nada de espertinho. Uma velha se jogou do trem. O que ela tinha? Tendinite. Não, que tendinite? O que é isso? O que é tendinite? Não. Problema no tendão. Ela pergunta o que ela tinha. Ela tinha uma lata pequena. O que ela tinha? Uma lata, uma O que pequena ela tinha? lata. Tá certo. Tudo bem. 1 a 0. Cristine, essa aí você pegou ele, mas também é covardia, porque são duas perguntas, não? Uma velha se jogou do trem. Tendinite, eu acho perfeito. Muito obrigado. Parabéns. Muito obrigado. E aí o que ela tinha? Uma lata pequena. Tá certo. Qual a palavra de 8 letras que se tirarmos 4 sobram 8? A palavra 8. A palavra... Não, peraí. Sobram 8. Tem alguma coisa aí. Peraí que eu já vou. 16. Não, tem alguma coisa. Peraí que é muito rápido. Biscoito. Se tirar BI. Ah, isso. BISC, Sobra 8. bis, fica 8. Se você tirar o 8, sobra bis também. Sobra. E qual é a palavra que se você tirar 3 letras... Não inventa. Não. Tem 8 letras. Se você tirar letras, fica uma transa. Bem científica. Tem 8 letras. Tirou 3, fica uma transa, o ato sexual, de uma forma científica, uma denominação... Biscoito. Biscoito. Tira o bicho e fica um coito. Essa eu fiz agora. Ok, gente, vamos trabalhar.
Uma análise do Instituto Ambiental de Paris concluiu que o charuto aceso é o segundo produto feito do fumo que tem um cheiro mais forte. O primeiro é o charuto apagado. Não entendo se essa notícia veio diretamente para mim. Aliás, eu dar uma informação. O cigarro apagado é o pior cheiro que existe de tabaco, é o cigarro apagado. Porque ele faz um cheiro de, como se dizia, azinhavre, aquele cheiro de metal sujo. Não é verdade, Bira? Cigarro de qualquer jeito é ruim. É verdade. Muito bem. Faço minhas as palavras do Bira. É uma honra. Bom, aqui tem... É uma honra. Ela é campeã. Tem aqui uma campeã de embaixadas. Eu vou começar com uma menina que é... Eu tô até parecendo a Hebe hoje. Da primeira vez que foi utilizado o gelo para diminuir o metabolismo celular da parte que está fora do corpo. Porque é fundamental para que não haja sofrimento tecidual, que diminua o metabolismo. Sei. Agora, e foi utilizado pela primeira vez em 1954. Agora, nesse caso, quanto tempo do corte ao reimplante? Quanto tempo se passou? Foram cerca de 8 horas. Em 8 horas deu para trazer ele aqui, trazer o pênis e tudo? Isso, é. O que aconteceu é que logo que houve a agressão, o moço teve a ideia de pegar o gelo que tinha na geladeira lá do motel e colocar já o coto do membro dentro do gelo. Embora fosse um gelo contaminado, trouxe um favor muito importante às células, aos tecidos, trazendo uma diminuição das suas necessidades metabólicas. Agora, foi no motel que aconteceu isso? Foi, o relato que a gente tem é que foi no motel. Houve uma e depois discussão? já toda a imprensa exaustou o assunto em termos de ser no motel e que... Não, parece que não houve discussão nenhuma, não. Parece ter aí um sentido mais vingativo, cruel, né? Então levou para o motel, esperou ele... Ele estava dormindo? Estava... Olha, eu realmente não fiquei entrando nesse tipo de detalhe, né? Mas eles mantiveram relações sexuais e num determinado momento, por razões que eu desconheço, Ela não gostou, então? Ou gostou demais? Não estava legal. Pá! Agora, é uma coisa de uma violência, de uma brutalidade. A gente uma brutalidade. acha graça, né? Crueldade. Mas é de uma violência isso. Uma crueldade. Né? É de uma crueldade. Não há nada... Eu dizia, porque só conversamos disso há uma semana, né? Sim, eu imagino. Você deve estar de pinto até aqui, né? Não, eu não sou um implantador, né? Eu sou um urologista. Na realidade, isso é circunstancial. E eu costumo dizer aqui que, na realidade, esta é a maior das agressões. Maior do que essa é matar. Porque o indivíduo se vê privado da sua possibilidade sexual repentinamente. Não é? Isso é uma agressão máxima. Então é o máximo da crueldade. Agora, vou entrar em pequenos detalhes aqui. Aldo, você que é o cirurgião que fez... a parte vascular. A parte vascular, né? Você participou da cirurgia também, Nelson? Eu fiz toda a parte de reintegração do órgão. Sim. Né? Toda a parte urológica. Esse pênis, esse membro, quando ele foi cortado, ele estava ainda em estado de ereção, não? O relato que se tem, João, é que eles estavam tendo uma relação sexual, parece que ali fazendo sexo oral. E a menina preparada já tinha levado um tipo peixeira, né? E deve ter deixado numa posição acessível. E nesse momento ela, praticamente na hora deles irem embora do motel, ela rapidamente pegou essa faca e cortou. Num golpe só. Cortou mal pela raiz, digamos. Ou bem. E ela estava fazendo sexo oral nessa hora? Isso é o que saiu na imprensa. Quer dizer, inclusive corria o risco dela ter cortado e engolido
não podia ter acontecido? Gente, se ela estava fazendo sexo oral, cortou, não, me dá. Aí, não tem jeito. Depende da fome e da habilidade, né? Se bem que tem casos de reimplante de dedos, por exemplo, que a pessoa opera, tira de dentro do estômago, né? Já teve um caso assim, tirar de dentro do estômago e reimplantar o dedo. Estava dentro, o outro comeu o dedo numa briga, na verdade deu uma dentada, comeu o dedo, levaram, tiraram e reimplantou. Não sei se já ouviram falar nesse caso. Agora, quanto ao tamanho do pênis, né? Como é que o pênis estava em ereção, estava em estado de gestação? Como é que fica esse pedaço do pênis que cresce e que diminui depois do transplante? Aí é um problema precoce para a gente poder tecer comentários. De qualquer forma... Não, eu digo, mas baseado nas experiências... nas experiências anteriores, existe realmente a permanência da possibilidade erecional. Então, é um pouco controverso o índice de permanência da capacidade de ereção. Mas, de qualquer forma, ela existe e pelo menos em 30% dos casos ela se faz presente, de forma normal. Com ajudas, como por exemplo a confecção de uma prótese intracavernosa, a gente pode aumentar para 90%, 95% a capacidade de ereção. Vocês colocaram essa prótese? Não. Isso vem no futuro, se necessário for. Por enquanto, nós conseguimos fazer... A reanastomose, ela engloba não só os vasos, mas depois tem a uretra, o corpo esponjoso, que envolve a uretra, que é a porção... Eu trouxe até um desenho para você ver. Deixa eu ver o desenho. É a porção... Não tem a possibilidade de repente, a cabeça ficar fora de lugar, ficar torta, ficar... Não tem. Não, isso não tem. Vou te mostrar, tem dois desenhos que dão para elucidar bem esse negócio. De qualquer forma... Não, outro funciona aqui. Aí você vê bem que existe o corpo esponjoso. Esse corpo esponjoso é exatamente aonde passa a uretra, tá vendo? Sim. Então, e ele forma a glândula. Então o corpo esponjoso forma a glândula. Como a secção foi aqui, há que se fazer a sutura do corpo esponjoso. Onde é que foi a secção? Foi mais ou menos aqui. Então, há que se fazer a sutura do corpo esponjoso. Antes de fazer do corpo esponjoso, tem que fazer da uretra. E as complicações referidas... Tem que reconstruir a uretra. Isso mesmo. Né? Então, uma das complicações é estreitamento da uretra. Depois, há que se fazer a reconstituição dos corpos cavernosos. Isso aqui que você está vendo aqui, mas isso que é o motivo da ereção, por exemplo, os corpos cavernosos que promovem a ereção, eles são dois, um de cada lado. Bom, você naturalmente já tinha feito várias cirurgias de hipospádia, por exemplo. Né? A hipospádia também tem que reconstruir a uretra, né? Isso. Então, quer dizer, essa parte para você não constitui nenhuma novidade. Sabe, exatamente. Cirurgicamente, nada é problema para quem vive há 30 anos fazendo cirurgia. Sim. Então, o que precisa é o conhecimento anatômico e saber das necessidades de vascularização, como se faz a vascularização, a drenagem, a entrada do sangue arterial, a saída do sangue venoso, que é o que restituiu o alto. Que é fundamental, Sem isso a gente não poderia ter êxito nenhum. O lado de nervos. Ju, olha, aí assim, o tempo grande dessa operação é perdido na tentativa de se identificar as estruturas, né? E de se regularizar o que foi lesado para se tentar restaurar. Como são estruturas microscópicas, assim, a grosso modo, a única artéria que se restaurou das 4 que existem no pênis, que era maior, com uma parede melhor, tem 1 milímetro. A veia é um pouquinho maior. Agora, os nervos, além de serem de diâmetro muito reduzido, com esse trauma, eles praticamente degeneram. Né? Claro, porque o nervo não reconstitui, né? Não tem que existe uma inervação de toda a volta da glande e o nervo regenera nessa região. Com uma particularidade assim interessante, que ele tem um tropismo pelo outro nervo, né?
Então, praticamente, um nervo residual procura o outro nervo, né? Então, não seria, assim, vital que a gente restaurasse o nervo, né? Quer dizer que ele ganha novamente a sensibilidade. A inervação, exato. A Isso, inervação com o tempo, e pega de novo a sensibilidade. E tem uma outra coisa importante, é que esses nervinhos que foram seccionados aqui, quando você faz a reconstituição, eles vão entrar em contato com uma porção que está lá para cima, mas cujas terminações, ao longo da vida, foram lidas pelo cérebro de uma certa forma. Então, quando a gente toca aqui, esta estimulação desse coto de nervo faz com que sinta como se tivesse tocado lá na frente. Claro. Muito interessante. Então, a gente faz o curativo... Por reflexo. A gente faz o curativo e ele sente dor na glande. Da mesma forma que pessoas que têm uma perna amputada ainda sentem dor na perna amputada, aquela dor fantasma, né? As chances, o rapaz teve algum problema de irrigação na hora de fazer a cirurgia e tal? O problema praticamente não, quer dizer, as fotografias da operação são interessantes por isso, né? Ele chegou com esse segmento do pênis amputado, que para a infelicidade dele era um segmento assim bem maior do que o que sobrou. Ele sobrou praticamente 2 centímetros só, né? E nessa identificação, uma artéria foi considerada boa para restauração. Então nós fizemos essa restauração e imediatamente o corpo cavernoso já encheu de sangue e pôde observar que aquele tecido branco, cadavérico, né? Você imaginar 6 horas no gelo, você chega assim... E sem sangue porque foi bem preparado em Vitória, né? O colega que preparou lá tem experiência em transplante renal, então preparou esse segmento como se fosse um rim para transplante, que foi o que possibilitou que se operasse aqui, né? Senão... A possibilidade de dar certo esse transplante percentualmente é de quanto? Ju, a possibilidade é assim, a gente não tem como quantificar agora, né? Porque felizmente para a gente esse tipo de acidente é muito raro, né? Mas pelo que vocês estão me dizendo, todas as condições foram favoráveis. Favoráveis tecnicamente, né? Tecnicamente a cirurgia foi super bem sucedida. E também o estado do pênis estava... Atualmente está razoável. É que bem preparado. No exame histopatológico que foi colhido antes da gente iniciar a operação desse produto aí da amputação, havia já no resultado vários focos de necrose de tecido, né? Então, a grosso modo, o que tem já que... havia. Então, realmente, ele compreendeu que o Corinthians jogou uma grande partida e o Nelsinho foi econômico, foi muito simples nas suas considerações, que o Corinthians está ganhando confiança e realmente está. Jogou uma grande partida, ganhou muito bem e mostrou que é uma das forças da Copa do Brasil para tentar disputar o título. E o placar de 6-1 é repetido também pela segunda vez na Copa do Brasil. Quem fez esse placar na primeira fase foi o Santa Cruz do Recife, derrotando o Operário por 6-1 em Recife. Grande erro do Corinthians nesses últimos meses, últimos dias, não foi dentro do campo, que o time tem jogado muito bem. Foi fora do campo, com o tratamento absurdo que se deu ao Túlio e que agora estão tentando consertar. Queira Deus que consiga, né? É uma falta que leva perigo contra o marco corintiano. Prepara-se Andrei para a cobrança ao lado dele. Encostou por ali também o Novak. Mas quem bate mais e bate com mais força é o jogador Andrei. Todo mundo protegendo o peru ali no biombo armado pela defesa corintiana. Lá vai ela. Olho no lance. É do Atlético. Comigo no replay. Foi ele, Andrei, o craque da camisa número 4. Era um jogador redondo dos 46, quando termina aqui em Curitiba. 6 para o Corinthians,
2 para o Atlético. Os repórteres do SBT, Antônio Petri e Luiz Ceará. Bom, tô aqui ao lado do André, está conversando com o Fábio Melo. André, foi uma vitória superior do Corinthians, uma vitória muito forte do Corinthians, né? Fala, Ceará, como eu disse, depois que eu saí do São Paulo, daquele time maravilhoso, jamais tinha jogado num time como esse Corinthians. Eu acho que não tem nem explicação fazer o que a gente fez dentro de campo hoje, né? Com essa torcida toda contra, mas que a gente tinha certeza que a nossa torcida ia comparecer também. E o time tá de parabéns, toque de bola, a precisão, a raça, a vontade. Eu acho que o Corinthians fez por merecer esse resultado e agora prosseguir nessa Copa do Brasil. Petri. Ok, Silvio, vocês vão ouvir rapidamente aqui o jogador mais assediado nessa vitória do Corinthians, o Mirandinha. O quê? Isso aí é o gol reza. Ei, Miranda, você no final deu um abraço no Túlio lá, que isso mostra que acima de tudo o time está unido, né? Sem dúvida nenhuma, eu acho que o Túlio é um bom jogador. Tá no banco por grandes jogadores que tá começando os 90 minutos, mas tenho certeza que daqui para frente ele vai acertar e vamos dar força aí, o Donizete lá na frente, para ele voltar à equipe. Ceará, bom, eu tô aqui ao lado do Célio Silva, tá cumprimentando o Ricardo Pinto. Célio, eu mandei aquele recadinho que você pediu pra tua mãe, viu, meu filho? Valeu, obrigado, deve estar ouvindo nós lá. Vai ver igual a Xuxa lá. Um beijinho, mamãe, pra você, pra toda a família aí, pra todo o pessoal de Miracema. Que vitória é essa, hein, cara? Eu acho que nós viemos determinados, né? Naturalmente nós não esperávamos um placar assim tão dilatado pela qualidade da equipe do Atlético Paranaense. Mas nós somos bastante determinados, nos preocupamos primeiro em marcar e conseguimos sair rápido aí. Conseguimos um resultado aí muito satisfatório para nós, que muitas pessoas acreditavam que nós já estávamos fora. Muito bem. Muito bem. Pois não, Silvio? As suas ordens, Pedro. Outro jogador muito elogiado aí por você, pelo Juarez, o Silvinho está saindo por aqui. O Silvinho que foi improvisado mais uma vez no meio campo e foi destaque do jogo. Vamos ouvi-lo aqui. Agora, Silvinho, nada como uma vitória de 5-2 contra o Palmeiras, isso deu moral à equipe, que mostrou mais uma vez que teve uma noite bem inspirada, né? Sem dúvida, a gente tem que, antes de mais nada, agradecer a Deus, porque só os jogadores que estavam aqui sabem que Deus poderia fazer isso por nós, e nós também dentro de campo, é óbvio. A gente cria que Deus poderia fazer isso por nós. E antes de mais nada, o professor Nelson foi muito feliz em dizer que na sua pré-eleição os gols surgiriam naturalmente. E o Corinthians, dentro do seu esquema tático, procurou jogar da melhor forma possível e os gols surgiram realmente naturalmente. Ceará, Souza saindo por aqui, fez um grande jogo, hein, Souza? O Corinthians mostrou realmente que foi um time muito superior em campo, determinado, foi uma grande vitória. Uma grande vitória, né? A gente vem dando uma boa sequência e embalamos bem, né? Nós viemos aqui muito confiante de conseguir a classificação e com a boa movimentação conseguimos fazer esses gols e criamos algumas oportunidades, poderia ter sido até mais. Muito bem, esse placar de 6-2 é a terceira vez que acontece nessa Copa do Brasil, por incrível que pareça, foi exatamente o Atlético Paranaense na primeira fase que venceu por 6-2 o CSA de Alagoas. E o Flamengo na segunda fase que derrotou por 6-2 o Nacional de Manaus. Então, terceira vez que acontece o 6-2. Podemos rodar o peão, como diz o nosso titio Silvio Santos. Podemos, meu? Então vamos rodar. Diz que ganha na Copa do Brasil. Vamos sortear agora mais um Fiat Palio zerinho para todos que participaram da promoção da última quinta-feira no jogo Internacional 1, Flamengo 1, que quer dizer o seguinte, quer dizer que todo mundo concorreu. Resultado, parou, atenção, 019, a cidade é Campinas, São Paulo. O final do telefone é 2441, estado de São Paulo. Ele apostou no dia 17 de abril, às 23 horas e 15 minutos, e optou por 20,60. Portanto, como o jogo terminou empatado, todos concorreram. E o proprietário deste telefone de Campinas, que deve ser vizinho do Ceará lá, vai ser comunicado através de, evidentemente, carta, telefone, telegrama, pela MHT Telecom e pela CBF, certo? Para poder receber a chave do seu Fiat Palio novão em folha. Muito bem, amigos, o sorteio para as ligações de hoje entre Atlético e Corinthians, que deu exatamente o 0911 20 80, será feito na próxima quinta-feira, no final da partida entre Flamengo e Internacional de Porto Alegre. Agora vem aí o Jô Soares, que vai apresentar uma contorcionista de apenas 8 anos de idade.
Logo depois, a reapresentação do TJ Brasil com Boris Casoy. Um abraço a você. Muito obrigado pela sintonia, pela simpatia e principalmente pela sua grande amizade. E o importante é que a nossa emoção sobreviva. E não esqueçam, dia 11 de maio, com transmissão de Theo José, as Feras da Indy, no Grande Prêmio do Brasil, só aqui no SBT. Mas nunca nenhum gerente, nenhum banco fez isso pela minha empresa. Eu vou te dar um beijo. Depois de dar 12 dias sem juros para você, o Banco Excel é o primeiro a dar 5 dias sem juros para sua micro ou pequena empresa. A dona da boutique que ganhou 5 dias sem juros está vindo aí. Excel Econômico, seu banco para sempre. A Fiat entende tanto o que eu preciso, que fez uma picape perfeita para mim. Olha, por essa Fiorina eu ponho a minha mão no fogo. É, uma companhia e tanto, né? Linha 97 de picapes e furgões Fiat, com motores ainda mais potentes. Foi inevitável. Me apaixonei tanto, que encho ela de flores toda hora. Eu deixo ela sair com os pães mais cobiçados da cidade. Eu dou roupa lavada e passada pra ela todo dia. Das 8 da manhã às 6 da tarde, a paixão do Brasil é o trabalho. Mas depois disto, a paixão do Brasil é a Antártica. The best way can be living like a baby, as you can see. I'm totally free. Darling. All those days I was worrying. Gradiente, porque diversão é um direito do homem. Este é o país de Derby. E o prazer de fumar um derby é tão grande quanto ele. Nada se compara ao sabor de um derby. Como nada se compara ao Brasil. O Ministério da Saúde adverte: evite fumar na presença de crianças. Chegou a hora de você resgatar a sua telecena das mães do ano passado. Ela agora vale R$ 1,71. Resgate ou adquira a nova telecena das mães, porque no próximo domingo será realizado o segundo sorteio do prêmio semanal, onde serão sorteadas 6 bolas pretas ao meio-dia e você pode ganhar R$ 10 mil se marcar de uma só vez os 6 novos números sorteados. Resgate suas chances de ganhar com a nova telecena das mães. Telecena, inconfundível. Queres, marca campeã com prêmios. Mesa Florença da Marcovin, só 34 mensais. Bentec cozinha compacta com pia inox, somente 29,80 mensais. 2 gols todo mês, compre no Queres, gente nossa. Queres, marca campeã com prêmios. Refrigerador Brastemp Zirium, somente 111,65 mensais. E a lavadora Clean, só 58,85 mensais. 2 gols todo mês, compre no Queres, gente nossa. Queres, marca campeã com prêmios. Mesa Florença da Marcovin, só 34 mensais. Bentec cozinha compacta com pia inox, somente 29,80 mensais. 2 gols todo mês, compre no Queres, gente nossa. Queres, marca campeã com prêmios. Refrigerador Brastemp Zirium, somente 111,65 mensais. E a lavadora Clean, só 58,85 mensais. 2 gols todo mês, compre no Queres, gente nossa.
Futebol 97. Oferecimento Excel. 5 dias sem juros para micro e pequenas empresas. Fiat Palio Weekend. Finalmente tem novidade na sua praia. Cerveja Antártica. Depois do trabalho, abra uma Antártica. Gradiente. O primeiro mundo no Brasil. Queres. Marca campeã. Com prêmios. Nesta última hora, às 22h10, o nosso departamento de jornalismo recebeu a informação que a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados vai pedir a abertura de inquérito para apurar as responsabilidades da FUNAI na morte do índio Galdino dos Santos. Parlamentares acreditam que a FUNAI foi negligente no caso. O órgão é responsável pela hospedagem dos índios fora das tribos. E às 22h45, recebemos imagens da entrevista concedida pelo presidente do Peru, Alberto Fujimori. Vestindo um colete à prova de balas, o presidente falou sobre a operação que terminou com a ocupação da casa da Embaixada do Japão em Lima. 72 pessoas foram mantidas como reféns desde dezembro. Fujimori lamentou a morte de 14 terroristas, um refém e 2 policiais. Sérgio Everton, da redação do SBT. Notícias da última hora. Oferecimento Bardal. Campeã em qualquer pista como Emerson Fittipaldi. A partir do dia 28, tem mais opções nas noites do SBT. 6 horas, novos desenhos, fantasia, Disney Club. 7h20, TJ Brasil. 8 horas, Maria do Bairro. E às 20:50, Os Ossos do Barão. Começando mais um Jô Soares 11h30 nessa terça-feira, dia do descobrimento do Brasil. Tchim, saúde, viva o Brasil! Aliás, na realidade, como hoje é o dia do descobrimento do Brasil, devia ser feriado hoje também, vocês não acham? Não é? Nós temos tão poucos feriados, né? Tão pouco, meu Deus. Podia ser hoje também feriado, você não acha, Bira? Concordo. Você sabe que o Brasil começou a ser descoberto pela Bahia. Também. O que quer dizer também? Concordo. Você não tem que concordar, isso é um fato histórico. Pois não, Osmar? Eu discordo. Como discorda? Não foi... O Brasil não foi descoberto, ele foi invadido. Os índios... Os índios aqui moravam, João. Muito bem. Muito bem. Obrigado. E o seu tataravô foi um desses piratas invasores. Não, ele era índio. Era índio. É? Muita honra. Muito bem. Gente, e a Califórnia está para entrar na história como o lugar que reúne o maior número de malucos do mundo. Tirando a nossa produção, evidentemente. Onde a cotação é de 100%, começando comigo. Não é verdade? E a evidência maior está nas esquisitices que vêm sendo feitas através da agência de seguros Goodfellow Rebecca Person. Há 3 anos a firma vende apólices contra sequestros e crimes cometidos por ETs. Você que tem medo de ser assassinado por um ET ou ser raptado, sequestrado, faz um seguro e eles aceitam, claro. A empresa nesse tempo todo só recebeu uma notificação falsa. Interessante isso, né? Uma nova profissão, investigador de ETs. Como é que se investiga um ET? É difícil, né? Por exemplo, você passa pelo Rubinho, por exemplo, para saber se é um ET ou não. Nem a gente sabe ainda. Tem também um seguro contra a conversão da pessoa em lobisomem. O Bira tentou fazer, não aceitaram.
Não sei por quê. É porque ele já tem esse cabelo, que é um pouco cabelo, aquele corte lobisomem, né? Aquele platô em cima, né? Ele não achou graça nisso. Outro que tá... Olha, um seguro que está tendo muita saída no momento é o seguro contra amputação de pênis. É, porque tem acontecido vários casos. E é um seguro que não tem franquia, esse. Se você não fizer a funilaria na hora, é perda total. No Rio de Janeiro, os guardas agora têm uma nova arma, o grito. É uma ideia muito boa. Eles ficam nas esquinas com alto-falante e vão falando: motorista do Fusca Verde, queira colocar o cinto, senão será multado. Alô, alô, motorista ali da esquerda, afaste-se. É interessante, é uma boa iniciativa. Só que o pessoal está temendo a concorrência, que os guardas de trânsito vão ter que disputar o espaço com o carro da pamonha, o carro do pão, o carro da fruta. Vai ficar uma loucura na rua, né? Coloque o cinto, olha a pamonha, banana madura, olha a faixa, chegou o pãozinho fresco. Essa pessoa é loucura. O guarda podia até fazer uma sociedade e gritar tudo sozinho, né? Coloca o cinto, ô pamonha! Ô banana, olha o pedestre! Respeita o sinal, seu fresco! A ideia só não vai funcionar para motorista surdo. Essa foi podre. Bom, no programa de hoje vocês vão ver a nova fase da Baby do Brasil, que tá tinindo e com umas... É sua filha, não é, Baby? Aqui é sua filha, aqui do lado? É, nasceu na minha barriga. Dizer que ela saiu de dentro dela. Aqui atrás e atrás também, não é? É. As três são suas... São suas... São 6, mas aqui só tem 3. São só 3. Quer trocar? Hein? Depende. Quer entrar num escambo? Só se você levar a mãe junto. Olha, parabéns pela ninhada. Linda. São 6, né? São 6. Olha só. Agradecidésima. E você continua... Bom, depois a gente vai falar de tudo isso na entrevista com a Baby do Brasil. Vocês vão conhecer também um músico que vem falar sobre o grande Pixinguinha, mestre Pixinguinha, o Henrique Cases. O Henrique trouxe o violão do Nelson Ned para fazer uma pequena demonstração pra gente. Que piada infame, não. E vão conhecer também uma menina que é contorcionista, Diane. É? Que coisinha. É Diane ou Daiane? Daiane. Daiane, que gordo burro, meu. Não. Quantos anos você tem? 8. 8 aninhos. Daqui a pouco a gente vai conversar, tá? Beijo pra você. Daqui a pouco, depois dos comerciais, eu tô de volta. Beijo do gordo. Quarta, dia 30. Alô, Cristina. Alô, Cristina. Alô. Cristina Rocha vai apresentar ao vivo às 9h30 da noite um programa diferente, onde você participa e pode ganhar muitos prêmios. Agora, se eu ligar para sua casa, não diga alô, diga alô, Cristina. A sua melhor opção. Auto Esporte, março, Ford K. É o nacional mais econômico na cidade. Jornal Estado de São Paulo, 24 de março. Pesquisa aponta Fiesta como o melhor 1.0. 4 rodas, abril. A Peru Escort é a melhor do Brasil. A imprensa especializada comparou e comprovou. O melhor é Ford. Confira você também no seu distribuidor Ford.
O Programa de Geração de Emprego e Renda do Ministério do Trabalho já investiu 2 bilhões e 300 milhões de reais para mudar a vida de milhares de pessoas em todo o país. Muita gente que não tinha acesso ao crédito está abrindo seu próprio negócio. Foram cerca de 340 mil operações de crédito efetuadas, envolvendo projetos comunitários, pequenas indústrias e microempresas. O projeto é um dos 42 projetos do Programa Brasil em Ação, Fundo de Amparo ao Trabalhador e Ministério do Trabalho. Fique ligado, Jô Soares 11:30, volta já. Não fique só na vontade. Financiamentos Meridional. O produto que você quer, a gente financia. A natureza é perfeita. Harmonia, beleza, energia. Elementos conjugados no mesmo espaço e tempo. A natureza é sábia, mas também é imprevisível. Sentimos medo, sentimos alívio. Tem gente que sabe disso. Ligue agora. O telefone dela a gente dá. O resto é com você. No Vitória, o cliente ganha sempre. No preço, no prazo e ainda concorre a uma casa própria todos os meses. Mas a sorte maior que o cliente Vitória pode ter são ofertas como essas. Detergente líquido Limpol, 41 centavos. Trigo especial Vitória, R$ 2,09. Coca-Cola, R$ 1,29. Sabonete Francis, 34 centavos. Ter sorte é comprar sempre no Vitória. Aqui, você ganha sempre e ainda tem prazo no seu cheque sem juros. É sorte. É aqui. Tá difícil fazer a escolha certa? Se você também está na dúvida e ainda não sabe onde fazer o vestibular, prepare-se. Vem aí o vestibular de inverno da Unisul. São mais de 20 cursos para escolher e mais de 40 prêmios para os primeiros colocados. Você pode ganhar a matrícula do primeiro semestre ou uma bolsa de estudos integral. Inscrições de 14 a 23 de abril. Vestibular de inverno da Unisul, a sua melhor escolha. Agora você vai saber o que é morar bem. Rosenhaus Tower. Banco 24 horas, 3 andares de garagem, salão de festas, sauna, piscina, academia de ginástica, lavanderia automática. Agora que você conheceu as vantagens, conheça também um apartamento decorado. Por apenas R$ 277 mensais, você adquire o seu. Rosenhaus Tower, mais um grande empreendimento Metrópole. Fraudes e crimes sem castigo. Qual a saída para Alagoas? Amanhã, 10:30 da noite, no SBT Repórter. Boa noite, começando mais um Jô Soares 11:30. Vamos ao som do quinteto 11:30. Começando com Federico. Osmar. Guitarra do Rubinho, por favor. Bateria do Miltinho. Ah, não, Bira.
grande quinteto 11h30. Gente, tem uma piada enviada aqui para o nosso fax pelo Carlos Magalhães da Bahia. Confusão na recepção de um hotel. A sua nacionalidade qual é? Eu sou tchecolosvitelo. Tchecolosvitelo? Sim, minha mãe é que é tchecoslovaca. Tá bom, né? O que eu posso fazer, não é verdade? Bom, vamos aqui ao nosso e-mail. Qual é o nosso e-mail, Derico, por favor? Porque eu não estou muito bem lembrado. jo11e30@ibm.net. Muito bem, muito bem. Vamos aqui ao nosso... Tem que ver o que tem aqui. Tem um que é enviado por Cristiane, de Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul. Suculento, Jô. Ontem sonhei contigo, como sou gaúcha dos 4 costados. Sonhei que tu eras uma picanha gorda e suculenta, que eu saboreava com uma cuia de chimarrão. Sabes o que aconteceu? Meu marido acordou aos berros, pois eu estava atracada nele, mordendo suas partes glúteas. Ainda bem que a Flavinha não é gaúcha. Tu já pensaste se ela tivesse o mesmo sonho? Um abraço bem gaudério. Bonito, muito obrigado. Que sonho, hein? Sonhou que estava mordendo, me mordendo e acordou mordendo a bunda do seu marido. Nossa senhora, aqui também Fernando Borges. Jô, dias atrás assisti a uma cena no ônibus muito desagradável. Entrou um senhor que tinha um olho de vidro. Ele estava lá atrás, no fundo do ônibus. De repente, ele tirou o olho de vidro, começou a jogar o olho de vidro para cima. Jogava o olho de vidro para cima. O senhor que estava do lado estranhou aquilo. Digo, por favor, meu amigo, eu sei que é desagradável o senhor ter um olho de vidro, mas o senhor também não precisa ficar brincando com o seu olho. E ele disse, não, eu não estou brincando, eu só estou vendo se tem lugar lá na frente. Desafio do Guilherme Garcia, de Chagas, de Caieiras, São Paulo, pro Derico. É um teste, hein? Atenção, maestro, por favor. É para tocar? Se uma pessoa se atira do 10º andar de um prédio e seu cabelo não cai junto com ele, e essa pessoa não usa peruca, qual é a explicação para o fenômeno? Ele é careca. Não. Ele estava usando shampoo anti-queda. Sou um rapaz que mandou, eu não tenho nada. Muito bem. Né? Vai Tá virar certo? troco. Então vamos trabalhar. Ela tá nuinha aqui na capa do CD. Atrás também, com violão tapando o bumbum. Deixa eu ver se tem mais coisa pelada aqui. Não. Não. Eu sempre fui tarado nela, desde que ela era menininha. Ela tá uma loucura mesmo, olha só. Baby do Brasil. Tá aqui ela. Vem pra cá, menina. Vamos chamar. Como você me pediu, foi anunciado que você ia tirar a roupa aqui no programa, então a plateia está toda aguardando por aquele momento. Ô, baby, eu ainda não tô vendo. Não, brincadeira. É brincadeira, nem tem mais o que tirar nada. Já tô começando a ficar até meio nervosa.
Você não vai insistir, Tá né? nervosa. Não, imagina, que é isso. Só depois do programa. Vamos chamar as meninas pra cá? Vamos. Vem eu sentar aqui, meninas, por favor. Sara Silva. Zabelê. Nana Chara. Agora é um carimbo, né? Porque são todas parecidíssimas com você. E a mistura com o Pepeu, né? É, mas o Pepeu também é a tua cara, de modo que... Não é verdade? Pepeu parece É contigo. uma família do narizinho e bocão, narizinho e bocão, narizinho e bocão. Nossa forma é essa. Você tá com que idade? 44. Eu? A filha? A filha, quanto? Eu não vou fazer uma pergunta dessa pra você. Ah, mas eu tenho o maior prazer. Mas eu de falar. sei a sua idade. Então, Sabe mesmo, né? Claro, 44. Eu precisava contar, né? Você tá com que idade? 24. E você? 22. E você? 20. É de 2 em 2 anos, tinha uma, tá, e pronto. É isso? É que dava tempo. Funcionava. Pode amamentar, tipo assim, um ano e 2 meses. Aí engravidava de novo mais 9 meses. Que maravilha. Foram 12 anos, então. Foram mais ou menos 12 anos grávida. É uma benção. É uma benção. Eu tenho paixão por ficar grávida, adoro. Você vê que você vai dizer, engravidou o corpo, não sei o quê, tá? Não tem nada a ver, que você tá com um corpo ótimo. Tudo é cuca, né? Se você sentir um bagulho, você fica. É como amamentar, né? Ontem estava aqui uma senhora dizendo que amamentar faz o seio cair. É mentira, ao contrário, amamentar... Depende, né? A mente tem que ficar ali nos caninhos onde passava o leite, vai levantar, vai levantar. Não, mas não cai, não tem. Tem que pensar positivo. É? Com certeza, absoluta. Você acha que se não pensar positivo, vira uma mochiba? Vira. Se não pensar positivo, se invalidar, achar que ficou tudo horrível, fica. Como é que as meninas começaram a cantar com você? Vocês fazem um back vocal. E como é que elas começaram? Como é que foi? Desde pequenininha, a rapaziada toda canta. A Sara gravou no disco dos Novos Baianos com 3 anos. O nome das que estão aqui? Sara Shiva. Sara Shiva. Zabelê. Zabelê. Nana Chara. Nana Chara. Vocês já processaram a mamãe? Já. Ou ainda não? Ainda tem mais 3, né? Como é o nome das outras 3? Tem Hiroca, né? Hiroca era ela. A Hiroca era você? Era. Olha só. Já processou a mamãe. Já processou para mudar de nome? Não, né? Riro. Riro. E ficava mais complicado. Riroca. Casa do Amor. Rioca. Tupi-Guarani. Riroca. Era Casa do Amor. Se muda uma letra aí, Riroca também fica continuando a ser casa que leva o amor. Mas você sabe por que a gente teve que fazer uma avaliação séria? Que estava todo mundo com ela atravessada na cabeça. A gente descobriu que a rapaziada não tinha condições de ouvir esse nome ainda, né? Riroca. Aí eu pedi para ela trocar. Sara Shiva. Eu fui a ela, tive uma reunião com ela e falei, pelo amor de Deus. Troca Riroca. Você está... Ela tinha uma Tira coisa... Riroca e põe Sara Shiva. Não, pelo seguinte, olha que coisa engraçada. Eu falei pra ela assim, eu tô vendo que você tá escolhendo muito os seus amigos, você só tem amigos fantásticos e maravilhosos. É bom ter amigos também péssimos. É bom ter pessoas erradas do nosso lado. A gente precisa conhecer tudo do mundo. A gente tem que crescer vendo o bem, vendo o mal, vendo o erro. Por favor, troca. Esse nome que eu te dei não tá te fazendo bem. Ela, imagina, meu nome é Riroca, meu nome é Riroca. E depois ela me chamou e falou assim, será que você poderia colocar outro nome? Eu falei, não faça isso comigo não, que eu já errei uma vez. Não posso errar 2. Aí ela escolheu o nome dela, que eu acho um privilégio, porque eu escolhi o meu, né? Eu sou Baby porque eu escolhi. O meu pai me deu Bernadette, mas eu escolhi Baby. Você preferiu Baby a Bernadette, mas escolheu, mas não passou oficialmente? Não, porque eu achei que o Bernadette podia ser o nome jurídico da pessoa física. Entendeu? Claríssimo. Claríssimo. Tá, porque assim, em todos os documentos e tudo mais, fica todo mundo sabendo que é a Baby. Isso. E os outros 3, como é que chamam? Pedro Baby, que é o guitarrista. Pedro Baby. Que tá morando em Nova York, vem pra banda no final do ano. Ele esteve com a gente no Heineken com Novos Baianos nesse final de semana em São Paulo. E tem o Krishna Baby. E o Cryptus Ha Baby. Cryptus Ha Baby. Com certeza vai querer trocar de nome também. Que idade ele tem? Fez ontem 12.
Vai querer. Vai. Provavelmente. No outro dia a gente ficou escolhendo vários nomes. Eu dei mais de 1 milhão de nomes, ele não gostou de nenhum. Eu falei, eu acho que é Cristo mesmo. Que tal João? Lindo. Não é bonito? Ué, um não é Pedro? Pedro Baby. Claro, todos Tudo os junto. homens têm Baby. Pedro Baby. Porque vai ser o beibinho das gatinhas. Uau! Não, Vocês só no mulher. colégio, meninas, vocês no colégio brincavam muito com vocês por causa do nome, não? Comigo não. Zabelê todo mundo sempre entendia. Zabelê? Zabelê. Ah, e você? Comigo bastante. Bastante contigo também? Também. O que falavam pra você, por exemplo? Perguntavam 50 mil vezes, como é seu nome? Mas como? E o da sua irmã? Repete, por favor. De novo seu nome. Nana do quê? Chara? Mas tão diferente Nana assim. Chara, como é? Nana Chara. Nana Chara. Eles perguntavam o que significa o seu nome. Nana Chara. E você dizia o que significa? Olha, Nana... Ah. Chara é um nome que minha mãe sempre gostou e que, na verdade, quase que eu fiquei sendo Chara, né? E Nana, desde pequena, ela me chamava de Nana, Nanainha, Naninha. Aí ficou Nana Chara. Aí ficou Nana Chara. É porque todas demoraram uns 2, 3 meses para eu descobrir o nome. Eu 8. Então todas eram nenenzinha. A Sara demorou 8 meses para ter o nome. Pra ter nome. Antes Eu ficava imaginando qual o melhor nome. Psyu, não é bom também? Ficava chata. Qualquer Psyu, ela oi. Agora, você também não podia dizer, é muito fácil de explicar. O que quer dizer Nana Chara? É que eu sou filha da Baby Consuelo. Ah! E agora também trocou de nome. E agora também é Baby do Brasil. Chara tem alguma coisa a ver com Charo? Não, mas é um nome lindo, né? Charo, Chara. Adoro Chara. É bonito. Shiva, O que eu Zabelê, adoro isso. era que, às vezes, a gente falava o nosso nome e todo mundo fazia assim... Aí, dali a pouco, descobriam que a gente era filha da Baby, né? Ai, que nome lindo! Tão criativo! Aí ficava tudo legal. Bom, você tem que ir tá acompanhando, com meu um nome. disco novo, tá bonita essa foto mesmo. Você hein, gostou? Baby? Da Gostei. Nana Moraes. Baby, Maravilhosa. Nana Moraes. Baby do Brasil 1. Tá aqui. Tá dando pra ver aí direitinho? Tá? Deixa eu explicar que isso aqui que vocês estão vendo aqui é o cabo do violão, tá? Vocês meio míope, olha. E aqui também tá uma foto bem debochada, bem divertida, né? E e os seios? É verdade que você andou aumentando os seios? Aumentei. É? É. E como é que foi? Foi uma cirurgia muito delicada ou não? Olha, primeiro eu tinha sempre o convite de aumentar os seios pelo Paulo Miller, que foi quem aumentou. Eu nunca achei que eu fosse fazer nada a ver com plástica, com negócio de nada. Mas de repente eu entrei numa fase muito feminina. Baixou uma mulherona dentro de mim assim, danada, e eu tive que aceitar. Aí um belo dia eu falei, quer saber? Eu já dei mamar para 6 filhos, 2 maridos. Eu vou aumentar o meu peito. Tá certo. Aí me dei esse presente e tô apaixonada pelo meu peito. Ficou bonito. Os milhões de meia taças, me sinto puro poder. E tá bonito, tá Dá bonito. uma taça pra brindar, não tá? Tá bonito? Você que escolheu o tamanho? Eu não escolhi o tamanho, não. E ele queria aumentar o seu seio há muito tempo, ele ficava andando atrás de você, vou aumentar esse seio, vou aumentar esse seio. É? Paulo Miller, você tá entendendo, né? O que ele está tentando dizer. Não, tô tentando Não, acertar. ele falava a hora que você quiser e eu fiquei pesquisando todos os trabalhos dele e tinha uma amiga minha que ela tinha feito e eu falei, deixa eu ver. Ela me mostrou. Eu falei, posso pegar? Ela deixou. Quando eu apertei, não tinha nada. Eu falei, mas é normal, é igual, não tem cicatriz, Claro. não tem nada. Aí eu falei, eu acho que eu vou botar esse peito maravilhoso. É, porque hoje em dia antigamente ficava duro, se lembra? Parecia que tinha uma bola de bilhar lá dentro. Mas agora, Hoje em dia maravilhoso. não, tá macio. Eu tô adorando, eu tô me sentindo, sabe como? Como se eu estivesse amamentando. É esse o estado que eu adoro estar. Esse cuidado com o corpo, aumento de seios, tem a ver com a sua peregrinação pelo caminho de Santiago? Olha, aquela busca mística tudo que está acontecendo resultou no peitão? Ou não? Que delícia. Sou mais peituda, né? Fiquei mais peituda. Eu acho o seguinte, tudo que está acontecendo hoje resultou da peregrinação. Por quê? Eu passei a me amar muito mais, principalmente o meu corpo. Eu tenho feito um pouquinho de musculação, tenho feito aulas de dança com a Zabelê, que é a nossa coreógrafa. Eu tenho
me cuidado muito mais por um amor enorme que eu tomei por mim. Então eu acho assim, esse corpo é dessa dimensão. Quando eu sair desse planeta, eu não levo esse, eu levo o energético. Então eu vou dar um trato nesse que você não tem noção. Cada vez eu vou estar tratando, mas ele sempre foi bem adorando, tratado. Lustrando. Mas agora eu estou mais apaixonada ainda pelo meu corpo. Outra coisa, você já é avó, baby? Sou. Quem da é filha dela. Peraí, você já tem uma filhinha? Como é o nome dela? Hana Shiva. A dinastia continua. Hana Shiva. Hana Shiva, como se fosse Ana Maria. Bonito. Como se fosse Ana Maria, é os baratinos. Onde é que vai parar isso, hein? Olha, ter um menino chamado Apocalipse, outro chamado... Não, quando a Hana nasceu... Arranha-jarra, uma menina. Quando a Hana nasceu, que eu olhei, eu falei, vem cá, o que eu sou? Eu sou a pessoa que fiz a mãe dela, e se eu não fizesse a mãe dela, ela não tinha nascido. Eu falei, bem, então, como é que eu me sinto? Eu me sinto muito onipotente, eu estava vendo aquela criatura que fui eu que criei lá na frente, toda aquela, eu e o pai dela, né? Olha o que a gente, olha onde está dando. Então eu descobri que eu não era uma avó em si, eu era uma precursora de uma nova geração, entendeu? Lindo. Aí eu fico mais apaixonada pela Sara ainda, porque ela mandou uma menina que é igualzinha a mim. Ela faz tudo igual a todo mundo, mas ela é idêntica. Outro dia ela falou, eu cheguei em casa, ela falou assim, Beibinha, que ela me chama de Beibinha Beibosa. Que idade ela tem? 5. Hana cantando. Hana cantando. Hana dançando. Hana dançando. Hana televisão. Eu digo, deve ser um pigmeu, né? Porque nessa altura do campeonato já estava quase chamando a mãe, Sara. Hana igual a Baby. E saiu andando. Eu falei, minha Nossa Senhora. 5 aninhos. Será? Agora, ô Baby, aqui eu sei que você está na frente das meninas e tal, mas eu tenho que te fazer uma pergunta. Tem uma música chamada Sexy Love Sex Phone. Você já fez sexo pelo telefone? Tá todo mundo a fim de saber nessa letra. Não, você já fez uma declaração dizendo que já... Eu não fiz bem essa declaração. Um orgasmo pelo telefone. Tô até me abanando. Você não fez essa declaração? Mais ou menos, mas é que o cara... Não existe orgasmo mais ou menos? Não é o orgasmo, é a declaração. Né? Como a letra fala, nosso amor por um fio, nosso amor como um rio, transbordando som e orgasmo pelo fio do telefone. E o vocal das meninas. Acabou que, sabe, tá ficando uma coisa difícil, mas como esse meu lado pop ninguém pode segurar, nem muito menos eu, foi um namorado que eu tinha fantástico, maravilhoso, e eu estava na Alemanha e ele no Brasil. E nós precisávamos namorar, e nós ficamos 5 horas namorando no telefone. E no final, a gente namorou pra valer no telefone. E nasceu essa letra. Pelo telefone, 5 horas sem tirar do gancho. Sem tirar do gancho. E a única coisa que eu... Sem botar no gancho, aliás, perdão. Sem botar. 5 horas. 5 horas namorando pelo telefone. Gastou o dinheiro todo do show. Quase. E nessas 5 horas, claro, que aconteceu. Nessas 5 horas, eu descobri o seguinte, que você pode... O que acontece pelo telefone, né? Você não está vendo a pessoa, não está tocando a pessoa, mas você está energeticamente, mentalmente. É uma experiência espiritual e sexual. Mas você não está tocando a pessoa, mas a pessoa do outro lado está se tocando também ou não? Se quiser. Depende se é linha tone ou se é linha pulse, né? Aí vai depender da imaginação mesmo de cada um. Se você ama uma pessoa e ela estiver à distância e você estiver muito afim dela, eu te dou a maior força. Vai fundo, porque dá certo. Porque você vai ter uma experiência cósmica. Olha a cara você das não meninas. pega a pessoa... Não, aqui todo mundo... Tá tudo assim. É que elas sabem. Você vai sair... A mãe que tem. Vai pousar nua no Playboy mesmo? Eu não tô com essa permissão dos menores, não. Eu sou assim. Eu não posso criar um problema familiar. Por exemplo, eu tenho 2 filhos, um de 13 e um de 12. E eles não querem? Não, eles não querem. E o Pitito, que é o Criptos, no outro dia ele falou assim, tem algum jeito, você é tão bonita, fofinha, tem algum jeito de não mostrar nada? Porque você é tão bonita. Eu falei, olha, eu também não tenho muito essa coragem, eu falei pro Pitito. Se fosse uma coisa super artística, super... porque me irrita um pouco essa história, que bundinha gostosinha, esse peitinho, não sei o que lá. Eu acho que esse filme na rua não vai dar muito certo, embora... Te irrita isso? Não é
diferente do que eu ouço, entendeu? O olho. Mas eu acho que a foto nua eu ainda não resolvi na minha cabeça isso. Pode ser, Falando mas eu em acho cabeça, difícil. até onde vai aí? O teu cabelo é até onde é aquele boné da Guarda Real Inglesa? Olha aqui, ó. Aqui, ó. Isso é um chapéu da... Ficou tão bonitinho. Da Trash Vaudeville. E eu gosto mais sem aquelas cores todas no cabelo. Eu também tô me olhando ali no olho, eu também adoro. Parece meio Black Power. E esse chapéu se juntou ao meu cabelo e criou um cabelão, né? Eu achei ótimo. Bom, eu comecei aqui com a Baby do Brasil, está, como vocês podem ver, está melhor do que nunca, com as filhotas também, lançando um novo CD, Baby do Brasil 1, e no final do programa de hoje, a Baby do Brasil vem para a Canja do Jô, para a gente ouvir tudo que está aqui. Muito obrigado a vocês, obrigado a você, Baby, sempre um prazer estar contigo. Daqui a pouco a gente volta. Depois das ruas de Long Beach, as feras da Indy se preparam para mais um super desafio. Agora em Circuito Oval, Grande Prêmio de Nazaré, domingo às 3 da tarde. Fórmula Mundial, a fórmula da velocidade máxima, só aqui no SBT. De hora em hora, o SBT informa o resultado parcial da Telecena das Mães. 1, 2, 16, 21, 41 e 50. E anote agora os números do prêmio semanal com as bolas pretas. 51, 59, 64, 75, 79 e 81. Se você acertou estes números, ligue agora para a nossa central de atendimento. 011-232-9051, porque você acaba de ganhar R$10.000. Olha só a nova lavadora Arno. Você sabe que essa lavadora... Você não, Márcio. É lançamento. Tem que ser chique. A senhora sabe Senhora o quê, Paulo? Tem que ser você. Imagina uma coisa moderna. Olha só esse filtro, que bacana. Dá uma... Bacana. Olha o respeito. É uma lavadora com duplo enxágue e super bom gosto. Ô, Paulo, o que interessa é o design moderno, arrojado, essas A gente curvas. precisa lavar uma roupa suja aqui. Mas a gente vai lavar rapidinho, afinal de contas é Arno, né? Você sabe. A senhora sabe. Novas lavadoras Arno, com a garantia de ser Arno. Bem no centro de Criciúma, você encontra União Turismo Hotel. São 40 apartamentos com o conforto ideal para sua viagem de negócios ou a lazer. Faça sua reserva pelo fone Fax 048-433-0744. União Turismo Hotel. O melhor 2 estrelas de Criciúma espera por você. O BESC está lançando um novo produto que vai revolucionar o mercado. Se você é empregado do BESC, não perca. Assista neste domingo, dia 27, às 9h30 da manhã, aqui no SBT. Um dia, você deu o seu primeiro passo. Pode ter hesitado, errado, caído. Aos poucos, a confiança tomou conta da mente, percorreu o corpo até chegar aos pés. É assim que a gente cresce. E com apoio, tudo fica mais fácil. Por isso, os passos de Santa Catarina são seguros, firmes, porque tem a força do BESC. BESC, crescendo com a gente. Nas cidades de São Paulo, Curitiba, Natal e Joaçaba, desfrute do conforto de hospedar-se no Hotel Jaraguá. Localização privilegiada. Hotel Jaraguá, escolhido pelos especialistas em hotelaria e turismo, o melhor 3 estrelas de São Paulo. Acomodações aconchegantes, restaurantes e bares, amplas instalações para convenções, salas de reuniões e atendimento personalizado. Hotel Jaraguá, reservas em São Paulo, fone 011-256-6633, fax 011-256-1377. Você quer mesmo saber para onde vai o dinheiro do Estado? O governo vai explicar com todas as letras. A, de ambulâncias, 150 entregues aos municípios. B, de BR-101, sendo duplicada. C, de casas para mais de 33 mil famílias. D, de delegacias, mais de 120 construídas e reformadas. E, de empregos para os catarinenses com a instalação da GM. L, de leitos hospitalares,
Mais de 500 novos leitos. M de microempresas, beneficiadas com isenção de impostos. S de salas de aula. Mais de 400 novas salas. T de tratores, para auxiliar os agricultores. C de cultura. E de energia. O de obras municipais. R de rodovias pavimentadas. S de Governo do Estado, dizendo o que faz por Santa Catarina, com todas as letras. O BESC está lançando um novo produto que vai revolucionar o mercado. Se você é empregado do BESC, não perca. Assista neste domingo, dia 27, às 9h30 da manhã, aqui no SBT. As forças do mal têm uma poderosa inimiga. Xena, a princesa guerreira. Amanhã, 9h30 da noite. Uma piada enviada por Flávio de Freitas. O orçamento do hospital psiquiátrico permitiu ao diretor construir uma piscina para os pacientes. No dia da inauguração, estavam lá todos os internos, uma alegria maravilhosa. Uns pulando, outros mergulhando, outros de costas, outros de barriga. Quando a festa acabou, o diretor reuniu todos os internos e declarou: gostei muito da alegria de todos vocês. Amanhã, se vocês continuarem se comportando como hoje, eu mando botar água na piscina. Que crueldade isso. Não é? É de uma maldade. Me lembra a história também do maluco que estava sentado no muro do hospício. Não sei se vocês conhecem. É muito antiga, mas é muito boa. Diz que ele estava sentado lá e um cara furou o pneu. E o maluquinho olhando ele trocar o pneu, ele trocou o pneu. Quando ele colocou o pneu, ele viu que os 4 parafusos caíram dentro do ralo, dentro do esgoto. Ele não sabia o que fazer. Aí o louco fez assim para ele. Ele olhou, o que é? Faz o seguinte, ó, tira um parafuso de cada uma das outras 3 rodas, aí coloca 3 parafusos nessa roda, fica cada roda com 3 parafusos, bem apertado, fica legal, até você chegar num posto e aí você completa. Puxa, que ideia! Foi lá, tirou um de cada roda, botou. Muito obrigado. Escuta, mas você está aí sentado nesse muro, você mora aí, é? Falou, moro. Eu sou louco, mas não sou burro. Deixa eu conversar com uma contorcionista que tem 8 anos de idade. Daiane de Matos, vem pra cá, Daiane. Daiane, há quanto tempo você é contorcionista? Eu comecei desde 3 anos. 3 anos? Isso. Seu papai era contorcionista? Não. Sua mamãe? Não. Eles trabalhavam em circo? Também não. Só foi eu. Só você? Papai e mamãe estão aí, não? Tá. Cadê papai e cadê mamãe? Papai tá ali, ó. Cadê o papai? Papai. Mamãe? Mamãe tá ali também. Essa é mamãe. Cadê mamãe? Mamãe. Tá ali. Ali. Olha ali, olha ali, olha ali na televisão. Olha a mamãe ali na televisão. Mamãe ali. Mamãe, sacode o braço, mamãe. Mamãe. Cadê papai? Papai. Aê. Aí. E aí, como é que você descobriu que você tinha essa facilidade para fazer contorcionismo? Olha, chegou um circo na minha cidade. Aí, eu fui... Nem sei como falar, né? Aí, vamos ver. Nós foi lá no circo. Aí teve um rapaz. Ele conversou com meu pai e falou assim: essa menina é uma grande artista. Aí eu fui me apresentar no circo. O que aconteceu? Eu fiz a boneca de borracha. E aí eu fui criando meu número. Ele foi fazendo de pouquinho em pouquinho. E até chegou. Isso você tinha
5 anos. É isso? É, por aí. Por aí mesmo. É, por aí. E com 5 anos você já decidiu que ia ser profissional de contorcionismo? Com 3 anos eu decidi que eu era boneca. Com 3 anos você decidiu que era o quê? Boneca? É, vestir uma roupa e entrar numa mala. Ficar toda trubadinha. Aí jogar pra lá. Aí quando foi com 4, 5 anos, descobri que era contorcionista, quis fazer contorção. Então, vamos contorcionar um pouquinho ali. Vamos pra lá. Vamos. Vamos lá. Você usa esse cubo aqui, é isso? Não. É? Como é que é o negócio da boneca antes? Como é que era o negócio da boneca? Era assim, eu vestia uma roupa de boneca. Aí eu pegava e entrava dentro de uma malinha bem pequenininha. Ficava, aí vinha um palhaço, tirava, começava a jogar pra lá, colocar um pé na cabeça do meu. Quando era no fim, todo mundo pensa que é boneca. Aí tira a máscara, a roupa, eu me apresento e é uma menina. Que coisa mais bonitinha isso. E agora o que você vai fazer aqui pra gente? Vamos Agora ver. eu vou fazer a contorção. A contorção. Então vamos ver. Você pode ir falando enquanto faz a contorção ou não? Posso? Então tá. Assim, eu falo os números? É, vai fazendo, a gente vai conversando. Pode conversar enquanto faz? Pode. Então vai. Esse aqui é o pé na cabeça. Pé na cabeça. Agora eu coloco outra. Qual é o mais difícil? É o escorpião, que eu vou fazer o último. Não, digo, é o pé esquerdo ou o pé direito? Qual é o mais difícil de botar atrás? Esquerdo. O esquerdo, né? É. O esquerdo é bem mais difícil. Você tá entalada aí? Não, né? Não. Tá precisando de ajuda, não? Não. Agora eu coloco o pé direito na frente. Aqui, eu venho para cá, puxo, Sei. coloco aqui e vou puxando. Você... Você faz quantas horas de treino por dia? Mais ou menos 10 horas. Quanto? 10. 10 horas por dia se contorcendo. É, 10, 8, assim. Essa posição é para descansar, assim. Não. É contorcionismo mesmo. E agora, o pé atrapalha, ela joga para trás, pronto. E você estuda também, Daiane? Estudo, tô na 3ª série. Você aproveita Quando a aula tá meio chata, você faz contorção na hora da aula, não? Não. Não, né? Não. Quanto tempo você levou para aprender a fazer... O escorpião qual é? É o último? Você não fez ainda escorpião? Não, ainda vou fazer. Não. Quanto tempo você levou para aprender o contorcionismo? Ai, meu Deus. Olha, o máximo um ano e meio. Um ano e meio. Isso. Agora eu vou fazer o sapo. Eu gosto do agradecimento, eu acho tão bonitinho, né? Agora eu vou fazer a parada de cabeça. Parada de cabeça. É, agora eu não posso conversar, não. Não, agora não. Claro, só preparar aqui. Agora não vamos começar nada. Agora eu posso. Você nunca deu mau jeito, Daiane? Você
assim, ai, me deu um mau jeito nas costas? Nunca? Não. Nunca, né? Não. E o médico falou alguma coisa, cuidado com essa coluna, fala alguma coisa assim pra você ou não? Ele só falou que eu tenho mais desenvolvimento que as outras meninas, que as outras pessoas. Tem mais desenvolvimento? É. E ele falou assim do resto que eu sou... que não tem problema, eu posso continuar a fazer. Você tem essa facilidade de contorcionismo que você tem, quase tão grande quanto eu. É impressionante. Agora, o que mais que temos aí pra ver? Temos um pé na garganta. Pé na garganta? Isso eu quero ver. Calma, vamos parar. Olha, vamos virar aqui. Pé na garganta. Agora. Qual é a cidade que você mora que o circo apareceu? Jandira. Jandira. Isso. Você é a famosa Daiane de Jandira, então. O que mais agora? Não é magia, não. Não é magia, não. Onde é que apareceu isso, menino? Siga pendurar na alcinha, eu vou fazer o número da flor. Tá bem? Não posso conversar. Não pode conversar nesse. Não. Tá quase o escorpião, passando esse no outro. Passando esse, já tá chegando no escorpião. Agora, eu vou pegar ele com a boca. Vai pegar com a boca? Isso, sem colocar a mão no chão. Colocar aqui no joelhinho. Tá bom. Daiane, fala pra mim, você gosta de brincar de quê? Eu? É. Às vezes não brinco muito, não. Mas que eu gosto mesmo é de bicicleta. A tua bicicleta tem uma roda só, claro, não precisa de duas. Não, você gosta de andar de bicicleta? Isso. E você tem amigas? E muitas. Muitas amigas. O que elas acham de você se contorcionar toda? Na escola, assim, que eu fiz, na minha escola mesmo, elas acham normal, gostam de mim, converso com todas são minha amiga. Não sei. Elas acham, sei lá, não dá nem pra saber que elas têm uma amizade muito grande comigo. Muito bem, muito bem. Agora tá na hora do escorpião? Então vamos ver por que esse escorpião é tão difícil. Esse então não deve dar pra falar também, nada. Não. Nada? Como é que é o escorpião? Eu vou fazer a ponte, aí que eu faço a ponte, eu coloco a cabecinha aqui, ó. E pego ele. Tá tudo bem aí? Tudo normal. Daiane, fala pra mim o seguinte, senta aqui comigo.
senta aqui comigo. Deixa eu sentar um pouquinho aí. Chega pra lá. Você está se apresentando em algum circo, em algum lugar agora? Como é que é? Eu me apresentei muito nas portas de loja. Em porta de loja? E... Na rua, assim, em porta de loja? É, me convidavam e eu ia. No Ponto Frio, na Marabras, no Eletro. Sei. Faço nas escolas. Você é convidada para fazer nas escolas também? Sou. Em circo você nunca fez? Fiz, eu trabalhava assim, eu apresentava no circo. Sexta, sábado e domingo. Tá dando para tirar um bom dinheirinho? É, mais ou menos, sim. Mais ou menos? É. Mamãe e papai estão guardando bem esse dinheirinho? Gasto para as despesas dessa caixa. Cada dia tem que colocar um papel novo, porque isso daqui é... Colocou, rasgou. É aqui, ó. Esse papel aqui. Colocou, não tem papel que não rasgue aí. É. Nós já colocamos um bonito, já se foi. Nós trocamos, não tem jeito. Isso daqui já trocamos também, ó. Várias vezes. Mas mesmo assim dá pra guardar um dinheirinho de lado, né? Dá. Você tem poupança? Tem caderneta de poupança? Tem. Muito bem, Daiane. E você agora, você pretende seguir a carreira de contorcionista, né? Se Deus quiser. Não é? Quem foi que te ensinou? Como é o nome do professor que te ensinou? Olha, foi o seu Wilson Patinador. Ele adora você. Só falava pra mim de você. É seu mesmo? Wilson Patinador, conhece? Não, agora conheço, porque você já me falou. O Wilson, ele é bom patinador? Ótimo. Ele patina onde? No circo? No circo. É? É. E ele também era contorcionista, o Wilson patinador? Ele andou o mundo todo e me ensinou a fazer muitas coisas. Ele foi meu professor. Ó, eu quero dar um beijo no Wilson patinador. Muito obrigado por você estar aqui. Eu conversei com essa menina que chama Daiane de Matos. Jô, licença. Eu Sim. quero agradecer alguém. Pode agradecer. Olha, eu quero mandar o meu telefone para shows 707-6582. Eu repeti. 707-6582. Falar com a Leda. Com quem? Ó, Com quem? Leda, Falar com quem? Falar com a Leda. Leda, dá uma levantadinha aí pra... Olha lá, Leda. Vai, Leda. Como é o telefone? 707? 65 82. Dá um beijinho. Eu quero agradecer minha professora do Europa, a Tiane, muito obrigado. Um beijão pra todos e principalmente lá pra Rinópolis, que tá passando na rádio. O padre Miriam, que é o padre de lá, Sei. mandou passar na rádio. Minha avó e minha avó vai assistir hoje. Vão assistir? E minhas tias. Agora eu quero saber se você vai dar um beijo em mim também ou só pra eles. Daqui a pouco a gente volta. A importância do Conselho de Saúde. O Ministério da Saúde manda o dinheiro, mas quem decide o que deve ser feito e como deve ser gasto esse dinheiro é o Conselho de Saúde. Procure a Secretaria de Saúde da sua cidade e se informe se o Conselho já existe, se funciona bem e como é que você pode tomar conhecimento e participar de suas decisões. 97, o ano da saúde no Brasil. Música sertaneja. Vicky e Renner. Já à venda em CD. Suas viagens de negócios e lazer, usufrua do completo serviço e conforto do novo Hotel São Bento do Sul. Reservas e informações pelo fone 633-3312. Palio Weekend. Um carro completo que une forte desempenho com economia, conforto e design moderno, potência e segurança com amplo espaço. Isso tudo vai revolucionar sua vida. Palio Weekend.
o mais novo carro da Fiat. Você vai se apaixonar mais uma vez. A revolução tem nome, Palio Weekend. Fiat Gugelmin, a sua concessionária para Lages e região. Telefone 225-3333. A natureza é perfeita. Harmonia, beleza, energia. Elementos conjugados no mesmo espaço e tempo. A natureza é sábia, mas também é imprevisível. Sentimos medo, sentimos alívio. Tem gente que sabe disso. Ligue agora. O telefone dela a gente dá. O resto é com você. O seu futuro está em jogo. O vestibular é um grande desafio. É hora de trilhar o seu caminho, de buscar a sua realização. Não existem barreiras para quem quer vencer. Fazer a escolha certa é a jogada mais importante. Vestibular ACAF, mais de 6.000 vagas, 121 cursos, 11 instituições em todo o estado. Inscrições de 14 a 23 de abril. Vestibular Unificado 97, a sua maior chance de vencer. Você vai conhecer agora as estrelas do Crisul Hotel. 123 apartamentos e suítes com TV a cabo, restaurante e bar executivo abertos ao público, salão de festas e convenções, localização privilegiada e fácil acesso. Crisul Hotel, fone 048-437-4000. Na hora exata, nós vamos cair em cima do Chico Salena. Dona Anja, última semana. Amanhã, depois de Maria do Bairro. Quero ler um apelo aqui para Keila Mara Torres Pereira, que fez em 70 4 cirurgias na coluna para correção de uma escoliose dorsal, idiopática, sem causa conhecida. Depois, enfim, ela tem que colocar uma prótese feita num hospital especializado em Houston, Texas. Custa $10.000. Gastos de viagem, etc. e tal. Está aqui documentado. Clínica ortopédica Dr. Ivan Ferrareto, que aliás é um médico da maior competência, o Dr. Ferrareto, e está pedindo então doações, depósitos na Caixa Econômica Federal, agência 0981-013, conta corrente 404-22-1. Está lido aqui o seu apelo, Keila. Derico, como é que se fala 99 em japonês, você sabe? Como é que se fala 99 em japonês? Não. Não sabe 99 em japonês, você sabe? Alguém sabe? Quase 100. Que bobagem, não. O responsável é o Dorival Pontes de Varginha, Minas Gerais. O que foi que eu falei? É a terra do ET! Ah, é! Tem alguém de Varginha aqui, não? Hein? Quem é? Você é de Varginha? Oh, do you speak ET?
Ele é um apaixonado por Pixinguinha. Vou conversar com o músico Henrique Cases. Uma moça bonita que quer passar. Pode passar, pode passar. Nada, pode sentar. Tudo bem? Chegou agora? Tudo bom? Depois eu conto o começo todo pra você. E aí, gente? Como é seu nome? Marcelo. Marcelo e Henrique. Há quanto tempo vocês tocam juntos? Tem um ano por aí. É? Mas que tem uma diferença de idade grande aqui, né? Tem, você é mais moço, não é? Do que ele, provavelmente. Que idade você tem? 24. 24, você? Eu 38. Quase a mesma coisa. A geração, é a próxima geração do choro. Aqui temos vários CDs seus, né? É um kit dos lançamentos mais recentes, né? Olha só, isso aqui para eu fugir depois de ser roubado disso aqui pelo Derico vai ser um inferno. São 3 pixinguinhas e 2 discos solos meus. Henrique Cases, tá aqui. Esse trabalho aí é um trabalho que conta a história do choro. Henrique Cases de família? Sua família toda é do Família choro? Violão. A família Violão. Tá um aqui. trabalho que eu fiz para o festival, o Carrefour Mundial da Guitarra na Martinica. Pixinguinha. Orquestra Pixinguinha, arranjos originais do próprio Pixinguinha, reconstituídos. Orquestra Brasília. E Pixinguinha. Você acha que se o Pixinguinha tivesse nascido na época do bar, ele seria um bar? Eu acho que, sem dúvida, porque não só pela genialidade dele, mas pela produtividade também, né? Ele escreveu muito como bar, né? A única diferença é que ele não teria tido aquele monte de filhos, né? Não se sabe. Não se sabe. Ele não podia, né? Ele não podia ter filhos. Não, ele teve um filho adotivo. Olha, só não sabia disso. A quem ele foi um pai maravilhoso, o Alfredinho, meu grande amigo. E antes do chorinho, havia o quê? O chorão? O chorão já existia, né? O que era o chorão? Qual é a diferença? Dá no violão aí, no cavaquinho, dá pra gente sentir a diferença? Dá pra sentir entre por exemplo, uma polca, né? O que seria uma polca e o que é um choro, né? É diferente. Tocar um pedacinho de uma polca, até do próprio Pixinguinha mesmo, Paciente. Maravilha. Isso é que chamavam de polca. A polca veio para o Brasil em 1845, depois foi sendo abrasileirada. Mas ficou totalmente diferente. Ficou totalmente diferente. As polcas da Chiquinha Gonzaga. Já tinham... O próprio Ernesto Nazaré. Tinha uma influência da rítmica da música negra. Exatamente. Né, das trocas de acentuação comum, a brincadeira que era comum da música negra. E tinha também a influência desse fraseado do choro, que é uma coisa muito sentimental do português. Herança do português. E é quase, como é que eu vou dizer, a polca era quase que uma avó do samba. Tudo começou com a polca, assim como o ragtime também veio da polca, né? E todo o tronco que deu na música jazzística também são parte de adaptações da polca. Tudo vem da mesma família, exatamente. Vamos dizer assim. Chegando na mesma época e misturando com os mesmos elementos de colonizador e de influência negra. Pixinguinha começou muito cedo? Muito cedo. Ele com 14 anos, a gente já pode ouvir as gravações dele. Aos 14 anos ele tocava com uma soltura, mas uma coisa impressionante. Quem foi o professor do Pixinguinha? Foi o Irineu de Almeida, conhecido como Irineu Batina. O pai do Pixinguinha morava numa casa grande e tinha um porão habitável, aqueles porões antigos, e o Irineu acho que era um cara meio duro, assim, não tinha muito... Ou então, não sabe por que ele foi morar no porão habitável. E começou a ensinar música ao Pixinguinha, e falou logo, esse menino vai longe e tal, e começou a levar o Pixinguinha para os piqueniques, para as festas e tal. E o Pixinguinha, com 14 anos, já era um músico gravando disco, com um professor, tocando em duo.
esses discos, que são fantásticos, nunca foram reeditados. Eu até tenho um projeto de ver se a gente consegue colocar isso agora com essa tecnologia de remasterização, porque são documentos importantíssimos, né? Em que já aparecem em 1911 elementos riquíssimos do choro que a gente vê hoje em dia. Você descobriu uma série de coisas inéditas do Pixinguinha? Inéditas, existe muita coisa, mas isso lá no arquivo do Alfredinho. Tem coisas que o Pixinguinha gravou, inclusive, e que ficaram esquecidas. Músicas espetaculares e que, por exemplo, um machixe, Os Dois Se Gostam, que a gente toca na abertura do nosso show, que se chama Pixinguinha de Bolso, é um pocket Pixinguinha. Dá para a gente ir falando e vocês irem ilustrando? Mostrar aqui essa música. Foi gravada em 19 e esquecida. Depois a gente está aqui. Ó. As letras, como é que se encaixavam as letras? Porque tem coisas assim sensacionais, no caso do Pixinguinha, que você vê que a letra, além de ser de uma poesia extraordinária, né, acompanha as melodias mais complicadas e mais difíceis. Como é que eles faziam esse entrosamento? Olha, o Pixinguinha é um compositor que recebia a letra posteriormente, né? Normalmente não se sabe, não se conhece histórias dele fazendo música junto com o letrista. Sim. Então, por exemplo, o Carinhoso passou muitos anos até que o Braguinha botasse letra. Outras músicas receberam letra. A Valsa Rosa, né? Recebeu uma letra. Qual é a Rosa? Aquela Tu És Divina. Isso é uma obra-prima. Eu vou pedir até para você tocar isso. Pois essa música, inclusive, tem uma história um pouco complicada. Ela foi gravada em 17, no primeiro disco do Pixinguinha como solista, em 1917. Quando ele tinha que idade? Quando em 17 ele tinha 20 anos, né? Uhum. Quando ele gravou o primeiro disco como solista de suas músicas, que já tinha uma música dele gravada em 15, o Dominante, pelo Bloco dos Parafusos. Mas o Pixinguinha gravou o Rosa em 17 e era uma valsa em 3 partes, uma valsa um pouco mais rápida e que, ao receber letra de um mecânico de automóvel, do Engenho de Dentro, com uma história que ninguém acredita, né? Não é possível, porque é de uma... O Sérgio Cabral, outro dia, falou que já investigou esse troço, levantou de fio a pavio, sacudiu, tudo. Não é possível, tem algum mistério por trás desse mecânico. Isso não é um torneiro mecânico de automóvel, cada um conta uma história. Mas não, é um letrista de uma letra. Qual era o nome dele? É Hilke, é um alemão que andava ali. O cara de uma letra só que fez. Então, quando o Orlando Silva gravou, né, acho que em 36, ele gravou uma letra para as 2 partes da valsa. Então, a Valsa Rosa ficou sendo conhecida somente com 2 partes, mas na verdade ela era muito mais antiga, já tinha 17 anos de vida e tinha 3 partes. Então a gente até às vezes fica sem saber se a gente toca a forma original ou a forma como o Orlando Silva gravou, que é como as pessoas conhecem. Bom, e eu acho o seguinte, aí é um exemplo, quando eu falo de Bach, porque isso é uma música baquiana, né? Né? Todo o exercício que existe em volta dela. Eu vou pedir para você tocar ela completa. Poxa, mas logo ela? Por quê, hein? Por quê? Não, porque com essa história desse conflito todo de toca rosa, não toca rosa, é de um jeito ou do outro, essa música até foi ficando assim um pouco fora do repertório. Mas eu vou tocar aqui, pelo menos a primeira parte aqui, com o cavaquinho. E depois coloque no repertório essa música. A pedido. A pedido, porque essa música, isso aqui é uma obra-prima. Eu posso fazer um pedido? Desculpe, sem querer te interromper, já interrompendo. Posso pedir pro Derico pegar a flauta e fazer junto contigo? Perfeitamente. É? Só que ele toca em Fá e eu toco em Sol. A gente vai ter que chegar a um acordo. Como é que é? Ele deve tocar em Fá. O tom original da música é Fá. Toca em Sol bemol.
Mas já faz, a gente faz, vamos lá. Faz? Então vamos lá. Eu toco. Você começa. Só que vem pra cá, Derico, vem pra cá, vem pra cá. Senta aqui, peraí, senta aqui. Dá outra cadeira. Por favor. Nossa, que honra. Bom, estamos aqui, mais uma Jossara. Eu faço segunda. Você faz o quê? A segunda parte? E aí na segunda parte, e aí nós vamos tocando aqui, né? Cada um toca o que quiser. Isso. Tá bom assim? Jam session. Você lembra? Tem que ser tocado essa confusão é porque com a terceira parte ela passa a não caber no cavaquinho nesse tom. Aí tem que trocar de tom. Trocar de tom. E ela tem letra, essa terceira parte nunca recebeu letra. Agora, a letra... Infelizmente, porque a letra já é imensa, né? Com as duas partes. Tem palavras que não acabam mais. É de uma beleza a letra, uma perfeição. Né? E acompanha, né? Sobe aquela... É uma coisa... É direto. É de uma sofisticação essa música, né? Alguém sabe a letra de cor? Não, né? Que é muito... A letra, além de ser comprida, é difícil. Você sabe, Bira, não, né? Eu cantava, uma parte, mas não me lembro de você. Hein? Tu és divina e graciosa, está tão majestosa. Do amor. Você lembra a tua? Não. Essa mulher. Tu és divina e graciosa, estátua majestosa do amor, por Deus esculturada. É porque ela vai emendando. Pira, pega essa letra. Pega essa letra e vamos ver se semana que vem a gente canta ela. Tá certo. Tá? Sim. Eu queria contar essa música uma pra coisa mim curiosa a respeito dessa letra. O que foi? Quem sabe? Você sabe? Venha pra cá. Hein, meu amor? Milene. Ô, Milene. Obrigado. Será que você canta pra gente? Ai, não sei, né? Canta, claro que canta. Então vocês me ajudam, quem souber. Senta aqui. Quer sentado ou em pé? Sei lá. Você quer ser artista? Fica aqui à vontade. Onde é que você foi, Derico? Traz a flauta. Senta aqui. Não, senta aqui. Como é que é o tom? Você sabe? Começa a cantar, a gente vê. Tu és divina e graciosa, estátua majestosa, de amor por Deus estruturada. É?
Nem sei. Tu és Divina e graciosa, estátua majestosa, de amor por Deus estruturada e formada com a dor da alma da mais linda flor do que na vida és preferida pelo beija-flor. Daí eu... Tá bom. Vira! Você vai ter que decorar mesmo. Vai ter que decorar que eu quero ouvir, tá? Pega a letra e decora. O Max Nunes sabe ela inteirinha, não sabe, Max? Vou ver se eu me lembro. Como é que é? Manda daí. Tu és divina e graciosa, estátua majestosa do amor por Deus esculturada e formada com ardor da alma da mais fina flor, do mais ativo olor, que na vida és preferida pelo beija-flor. Se Deus não me fora tão clemente aqui neste ambiente de luz, torná-la numa tela deslumbrante e bela, o meu coração junto ao teu lanceado, pregado e crucificado sob a rosa cruz do arfante peito teu. Tu és ainda tem. forma ideal, estátua magistral, alma perenal do meu primeiro amor, sublime amor. Tu és de Deus a soberana amor. Tu és de Deus a inspiração que em todo o coração sepultas o amor. O riso, a fé, a dor, em sândalos olentes, cheia de esplendor, em preces tão dolentes como um sonho em flor. És a mate estrela, és mundo da realeza, és tudo, enfim, que tem de belo em todo o esplendor da santa natureza. Meu rock é assim. Eu acho que o espírito do Pixinguinha deve estar planando por aqui, porque amanhã 100 anos do nascimento do Pixinguinha. Então a moça está me fazendo sinal ali da plateia dizendo que ela tem a letra aqui, que é uma coincidência extraordinária. Traz aqui para mim. Que é da onde? Onde é que você conseguiu essa letra? É? É do CD da Marisa Monte? Posso guardar? Eu tenho esse CD, aliás. É o último CD. Ah, não, tenho sim. Tenho mais. Beijinho, obrigado. Obrigado. Como é que é a história? Como é que é a história do Pixinguinha no aniversário do Médici? Não tem uma história? Não, o que aconteceu foi que o Pixinguinha, um grupo de compositores ia ter um encontro com o Médici para pedir daquela melhoria do direito autoral. Todo presidente fez esse encontro, né? E o direito autoral continua uma não droga. Melhorou nada. Mas então estavam os compositores indo se encontrar com o Médici no Palácio Laranjeiras e lembraram do Pixinguinha. O Pixinguinha essa hora o Pixinguinha está no Gouveia, vamos passar lá e pegar ele. Chegaram lá, ele estava de roupa esporte, arrumaram um paletó do garçom, botaram uma gravata no Pixinguinha, levaram o Pixinguinha já meio caneado pro Palácio Laranjeiras. Ele foi entrando assim por uma alameda, assim, cheia de estátuas brancas, né? Aí foi andando devagarzinho e tal. A certa altura ele cutucou o Dalton Vogler, compositor que estava junto dele, que conta essa história. Cutucou o Dalton e falou: Dalton, que cemitério é esse? Ele achou que era um cemitério, né? Tinha umas estátuas brancas. Aquele clima, né? Bom, muito obrigado. Eu conversei aqui com o Henrique Cases, com o Marcelo. Tivemos aqui várias colaborações. Colaboração da Milene, né? Colaboração da Aline. Vocês estão juntas? Tá certo? E do nosso querido Max Nunes, que continua com aquela vozinha afinadinha. Sabe que o Max Nunes, antes de ser escritor, quando era menino, ganhava todos os programas de calor, ele entrava como menino e ganhava como cantor. E com violão, que ele toca com violão com uma beleza. Dedilha bem. Muito bem. Bom, eu quero agradecer a presença de vocês, do Henrique Cases,
do Marcelo, da Milene também, a nova geração se interessando pelo chorinho, Max Nunes aí, Bira, mestre Bira, também deu a sua colaboração para essa noite de chorinho que tivemos aqui, Derico também com a sua flauta, e eu quero lembrar, dia 25, não é, Henrique? É 25 na Funarte, no Rio de Janeiro, embaixo do Palácio Gustavo Capanema, às 18h30, com entrada franca, vai ter um baile show com a Orquestra Pixinguinha. Maravilha, que belíssima ideia. Lembrando também que na Canja do Jô do hoje, Canja do Jô de hoje, é que eu estava olhando aqui para a fotografia da Baby do Brasil, fiquei tonto. Temos a Baby do Brasil com as suas filhotas, tá? Boa noite, obrigado a todos vocês, a vocês em casa também, muitíssimo obrigado. Beijo do gordo e canja!
partir do dia 28, tem mais opções nas noites do SBT. 6 horas, novos desenhos, fantasia, Disney Club. 7h20, TJ Brasil. 8 horas, Maria do Bairro. E às 20:50, Os Ossos do Barão. Telejornal Brasil, oferecimento Golden Cross. Ligue já, 0800 99 2001. E luvas Perfex. Suas mãos vão sentir a diferença. Começa agora o Telejornal Brasil, com Boris Casoy. Boa noite, estas são as manchetes do Telejornal Brasil. Exército peruano invade embaixada e liberta os reféns. Os terroristas foram mortos. O corpo do índio queimado em Brasília chega à aldeia dos Pataxó, no sul da Bahia. Dono de corretora pede habeas corpus para escapar de depoimento na CPI dos títulos públicos. Supremo deixa Carajás de fora, mas BNDES mantém o leilão da Vale. Jungmann diz que a reforma agrária só será concluída em 2010. Fernando Henrique diz que a equipe econômica estuda o índice de aumento do salário mínimo. No programa livre do SBT, Magic Johnson afirma não ser mais portador do vírus da AIDS. Manhã de pânico em Vitória. 4 ladrões tentam assaltar uma loja e tomam 5 pessoas como reféns. Os ladrões invadiram o prédio da distribuidora de revistas Fernando Chinalha, no bairro de Lourdes. Renderam 5 funcionários. Soldados da Companhia de Choque da Polícia Civil cercaram o prédio. 2 assaltantes conseguiram escapar. Um deles, ferido na mão, foi recapturado. Os policiais tentaram se aproximar ao máximo dos reféns. O clima era cada vez mais tenso. Os assaltantes mantinham os funcionários da distribuidora na mira de revólveres. Houve troca de tiros. As negociações são nervosas. O impasse dura quase 3 horas. A polícia tenta convencer os ladrões a se entregar. Eles avisam que vão se render, mas exigem coletes à prova de bala. A polícia decide trocar os coletes pelos sequestrados. Aos poucos, eles foram sendo liberados. Ela sai aqui, ó. Está com a mancha de sangue na roupa, liberada a primeira refém. Alguns estavam levemente feridos. Os 2 assaltantes, enfim, saem do prédio vestindo os coletes à prova de bala. Você está ferido, né? Está aqui o segundo assaltante, que está indo com... está ferido. Exigiram uma ambulância e foram levados para a delegacia. Os 5 reféns, em estado de choque, foram medicados. O oficial que comandou a sessão de violência contra moradores da Cidade de Deus disse que toda a cena de agressão foi armada por traficantes. A repórter Juliana Morrone acompanhou hoje o depoimento do major da PM do Rio à CPI que investiga o caso. O major da PM, Álvaro Garcia, foi o comandante da operação na Cidade de Deus. É ele que aparece na fita de vídeo com um pedaço de pau espancando os moradores. Na CPI da Assembleia Legislativa do Rio, o major mostrou que não é bom só em pancadaria. Criativo contou que foi vítima de um teatro montado pelos traficantes. E mais não disse, mesmo com as perguntas insistentes dos deputados. Eu gostaria de declinar algumas perguntas e gostaria de agradecer Vossa Senhoria a coragem para respondê-las, porque elas têm por objetivo unicamente de separar o joio do trigo. Eu tenho 15 anos de polícia e 12 dos quais eu trabalhei na rua. Então, por isso, com falta coragem para responder nada e para fazer nada. É verdadeira a informação de que o senhor entrou na residência de Dona Renata, na Cidade de Deus. Não sei se o senhor não entendeu, somente declararei em juízo. Orientado por um advogado, o major vai sustentar na justiça uma defesa mirabolante. Vai dizer que os traficantes armaram o bote, mandaram os moradores insultarem os PMs para que a reação deles fosse gravada, divulgada, afastando assim qualquer ação policial da Cidade de Deus.
Aquilo foi articulado para que acontecesse. O resultado está aí. Foi articulado pelo tráfico ou alguém interessado naquilo para que a polícia saísse da favela. E a polícia saiu e está acontecendo muita coisa. Vocês não estão vendo? É a mesma versão de alguns dos PMs paulistas de Diadema. Acredite quem quiser. É muita fantasia para merecer crédito. No caso do Rio, como no de São Paulo, as imagens falam muito mais alto. São agressões brutais, violentíssimas, animalescas, que me desculpem os animais, que revelam seus autores como bestas humanas e não como homens. Precisam ser punidos mesmo com os rigores da lei. Continua o impasse na rebelião de presos na cadeia da Praia Grande, no litoral de São Paulo. Hoje, houve mais uma tentativa de negociação sem sucesso. Os presos querem a remoção de 150 detentos já condenados para outras penitenciárias. Os 502 presos rebelados mantêm 4 carcereiros como reféns. Eles estão sem se alimentar desde o início da rebelião no domingo. Hoje, o delegado do Grupo Especial de Resgate tentou um acordo. Ele ofereceu água e comida em troca da libertação de 2 dos sequestrados. A proposta não foi aceita e as negociações foram interrompidas. A mulher de um dos presos, grávida de 5 meses, passou mal hoje de manhã. Depois de 20 minutos, ela foi socorrida e levada para um hospital. Os rebelados insistem na remoção de colegas já condenados para outras penitenciárias. No começo da rebelião, eles mataram 2 presos que estavam jurados de morte, jogando-os de uma altura de 10 metros. Veja a seguir, um dos mais importantes dirigentes esportivos da Rússia é assassinado a tiros. As facas. As facas. Os garfos. Garfos. Cristais. Cristais. Para as operações delicadas do dia a dia, novas luvas domésticas Perfex. Só elas protegem as mãos, mantendo a sensibilidade e precisão dos movimentos. Luvas Perfex, perfeitas para operações domésticas. Um sucesso. Os cristais estão fora de perigo. Amanhã você opera. A partir de terça, dia 29, para quem estava com saudades, Boa noite, pessoal. os Simpsons estão de volta. E desta vez, no SBT. Vocês se lembram dessa família exemplar? Um modelo de boa educação. União e felicidade. Outra garrafa do seu champanhe mais baratinho, por favor. Terça, dia 29, 10h30 da noite. Os Simpsons, a sua melhor opção. Realize suas esperanças e seus sonhos para um novo ano. A sabedoria, a determinação e a fraternidade precisam vibrar mais forte. A riqueza do universo está ao seu alcance, através do fascinante simbolismo do tarô. Amor, saúde, riqueza, felicidade, eu também desejo. Faça como eu. Ligue agora a Disque Delfos e conquiste novos caminhos para a sua vida. Disque Delfos 0900 788 044. Vocês já pensaram em que vão dar de presente para suas mães? Não? Que tal mandar flores? Já mandaram ano passado, né? Então, que tal um vestido? Já deram no Natal. E agora? Dia das Mães não pode passar em branco. Que foi? Tiveram uma grande ideia? Peraí. Vocês só vão precisar de R$3 cada um? É a telecena! Grande presente! Esse é o presente que toda mãe gosta e merece ganhar. Rebeldes muçulmanos massacram 93 pessoas na Argélia. O ataque foi durante a madrugada, num vilarejo a apenas 25 quilômetros da capital, Argel. Os rebeldes degolaram os habitantes e esquartejaram os corpos com instrumentos agrícolas. 43 dos mortos são mulheres. Esse foi o maior ataque em mais de 5 anos de conflitos entre o governo e guerrilhas fundamentalistas muçulmanas que tentam tomar o poder. A França já vive em clima de campanha eleitoral e a oposição socialista ataca a decisão do presidente Jacques Chirac de antecipar as eleições. Chirac anunciou a antecipação das eleições parlamentares ontem na TV. O pleito, que deveria ocorrer em março do ano que vem, será realizado em 2 turnos.
dia 25 de maio e 1º de junho. Chirac disse que seu objetivo era conseguir apoio para reativar a economia francesa. Hoje, nas sedes dos partidos, o clima já é de campanha. Lionel Jospin, líder do maior partido de oposição, o socialista, não poupou críticas ao presidente. Ele acusou Chirac de tentar enganar o eleitorado e disse que o governo vai baixar um duro pacote econômico assim que passarem as eleições. Olha, Chirac é muito esperto. Aproxima-se mais uma etapa da União Europeia, inclusive com a nova moeda europeia, o euro. Por isso, a França precisa deixar a sua economia certinha, reduzir o seu déficit, o que implica sacrifícios. E por isso, precisa tomar medidas duríssimas. Chirac convoca eleições agora, deve ganhar, toma as medidas duras e quando ele supõe que o remédio amargo esteja fazendo efeito positivo, vai chegar a vez de um novo julgamento nas urnas, de uma nova eleição que ele pode ganhar. Ou seja, essa convocação soa como uma hábil ação política do esperto Chirac. Os Estados Unidos pressionam a Coreia do Norte e ameaçam suspender o envio de alimentos ao país. O governo americano quer que a Coreia do Norte comunista retome as negociações de paz com o Sul capitalista. Os dois países vivem em clima de hostilidade há mais de 40 anos. Como a Coreia do Norte enfrenta uma crise de alimentos, os Estados Unidos avisaram hoje que cortarão sua ajuda se o país não voltar a negociar. O governo americano anunciou também sanções contra Myanmar, a antiga Birmânia. Segundo a secretária de Estado Madeleine Albright, todos os investimentos no país serão suspensos. O motivo é a política repressiva do regime militar. A mais famosa dissidente do país, a Nobel da Paz, Aung San Suu Kyi, está sob prisão domiciliar há 6 anos. A Birmânia é uma das mais sanguinárias ditaduras do mundo. Olha, o temor internacional é que a Coreia do Norte, fortíssima militarmente, armada até os dentes e com uma bomba atômica em desenvolvimento, parta para a guerra a fim de fazer a população descontente se aglutinar em torno do governo. É um velho truque das ditaduras como a coreana. Por isso, os Estados Unidos tentam forçar um acordo de paz. Foi aberta em São Paulo a mostra Cidadão sob Suspeita, que retrata quase 60 anos de vigilância política do extinto DEOPS. A exposição acontece no Arquivo do Estado, que hoje ganhou uma nova sede. Na inauguração da nova sede do Arquivo do Estado, nem o governador de São Paulo, Mário Covas, conteve a curiosidade. Quis ver seu nome entre os milhares fichados pelo antigo Departamento Estadual de Ordem Política e Social. O arquivo reabriu com esta mostra, Cidadão sob Suspeita, que conta a história da repressão política entre as décadas de 20 e 80. Os documentos e fotos retratam a perseguição de quem era considerado subversivo. Primeiro foram os anarquistas, tempos depois os integralistas e mais tarde os comunistas. Alguns famosos, como Luiz Carlos Prestes, líder do Partido Comunista Brasileiro, e os escritores Jorge Amado e Monteiro Lobato, comunistas de carteirinha. Na perseguição às ideias consideradas subversivas, os agentes do DEOPS não tinham muito critério. Qualquer documento, livro ou até mesmo objetos poderiam servir como prova contra um suspeito. Na década de 30, a polícia de Santos chegou a apreender caixas de fósforos. Tudo porque os policiais na época consideraram que, além dos palitos, a caixa continha propaganda comunista. O motivo da desconfiança estava na procedência. Qualquer papel com referência à União Soviética era relacionado ao comunismo e apreendido. Todo cidadão era passível de suspeição. Então a polícia tinha uma lógica da desconfiança. Um simples cartão postal, uma caixa de fósforo poderia servir de documento comprometedor. Os documentos revelam também algumas imprecisões. O sociólogo Fernando Henrique Cardoso aparece como teólogo na ficha em que o DEOPS o acusa de envolvimento com o PCB. Fora da exposição, mas não menos curioso, nos arquivos, o ex-líder terrorista Carlos Lamarca aparece com uma informação importante para o seu reconhecimento, a de que havia feito uma operação plástica. Os arquivos guardam também detalhes curiosos, como esta frase atribuída ao cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes, em 77. Precisamos chamar de volta ao Brasil
todos os exilados. Um crime abala o mundo esportivo na Rússia. O presidente da Federação Nacional de Hóquei no Gelo foi assassinado a tiros. Valentin Sir, de 60 anos, era um dos mais importantes dirigentes esportivos da Rússia. Ele foi morto a tiros quando deixava sua casa na periferia de Moscou. Sir estava acompanhado da mulher. Ela ficou ferida, mas ainda assim conseguiu chamar a polícia pelo telefone celular. No local do crime, foram encontrados o carro e a arma usados pelo assassino. Segundo os policiais, tudo indica que o crime foi encomendado. Nos últimos meses, Valentin Sir vinha criticando as ligações do crime organizado com o esporte na Rússia. Veja a seguir, o ministro Raul Jungmann diz que a reforma agrária vai levar 12 anos. E Magic Johnson visita o SBT e garante que não tem mais o vírus da AIDS. A Telecena agora tem a chance que você esperava, o prêmio semanal. Agora, todo domingo ao meio-dia, vai ser realizado o novo sorteio da Telecena com as bolas pretas. E você pode ganhar sozinho R$10 mil e começar a semana, ó, com o bolso cheio. São muitos prêmios. E como você já sabe, com a mesma Telecena, você continua concorrendo até R$20 mil se fizer menos pontos e até R$200 mil se fizer 25 pontos. A Telecena é assim, ela inventa e quem sempre sai ganhando é você. Telecena, inconfundível. Quarta, dia 30. Alô, Cristina. Alô, Cristina. Alô. Cristina Rocha vai apresentar ao vivo às 9h30 da noite um programa diferente, onde você participa e pode ganhar muitos prêmios. Agora, se eu ligar para sua casa, não diga alô, diga alô, Cristina. A sua melhor opção. Queres, marca campeã com prêmios. Mesa Florença da Marcovin, só 34 mensais. Bentec cozinha compacta com pia inox, somente R$ 29,80 mensais. 2 gols todo mês, compre no Queres, gente nossa. Queres, marca campeã com prêmios. Refrigerador Brastemp Zirion, somente R$ 111,65 mensais. E a lavadora Clean, só R$ 58,85 mensais. 2 gols todo mês, compre no Queres, gente nossa. Em instantes, a previsão do tempo. Oferecimento, aspirina efervescente. Tão rápida, seu estômago nem tchum. E agora a previsão do tempo para amanhã, fornecida pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. No sul, a quarta-feira vai ter algumas nuvens no Paraná e em Santa Catarina, mas o sol deve predominar em praticamente toda a região. No sudeste, o dia será ensolarado no oeste de São Paulo e de Minas. Em todas as demais áreas, o céu varia de parcialmente nublado a nublado com chuvas. No centro-oeste, a previsão é de tempo nublado com chuvas isoladas em Goiás e Mato Grosso. No nordeste, o céu estará nublado com chuvas na faixa norte da região. Nas demais áreas, o sol predomina. No norte, o céu varia de parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva em todos os estados. A temperatura máxima prevista é de 26 graus em Porto Alegre, 25 em São Paulo, 30 no Rio, 24 em Brasília, 30 em Fortaleza, 32 em Belém e 33 em Manaus. No Rio, o ministro Raul Jungmann disse que as propostas do MST são impossíveis de serem cumpridas. Durante um encontro com jornalistas estrangeiros, ele afirmou que o prazo mínimo para a conclusão da reforma agrária é de 12 anos. A repórter Renata Afonso tem os detalhes. Correspondentes de 10 países sentaram à mesa com o ministro Raul Jungmann. O olhar estrangeiro sobre o processo da reforma agrária no Brasil trouxe a seguinte impressão: o ritmo é lento. Os jornalistas queriam saber, então, quando será possível resolver a questão da terra no país. O ministro não ficou desconfortável, apresentou os números do ministério, criticou o modelo de reforma muito centralizador e dependente de atitudes do governo federal, na opinião dele. Falou também sobre a importância do movimento dos sem terra. Para o ministro Jungmann, legítimo, necessário, mas intransigente na proposta de assentar milhões de famílias em 4 anos de governo. O ministro falou de um prazo, segundo ele, razoável para concluir a reforma agrária no Brasil, 12 a 15 anos. Você não pode pedir o programa máximo, porque não existe mágica pela qual você, por exemplo, resolva em 2, 3, 4 anos, não é, um problema equivalente, por exemplo, a 35
a 30 milhões de brasileiros. Por enquanto, o ministro se preocupa com outro prazo, o da vistoria das fazendas do Pontal do Paranapanema para a desapropriação das terras improdutivas. Os líderes do MST ameaçam com uma nova onda de invasões se o cadastramento dessas fazendas não for concluído até quinta-feira. O ministro Raul Jungmann já adianta: esse prazo não vai ser cumprido. Esse é o grande abacaxi político, pelo menos visível, do governo nesse instante. Mobilizou internacionalmente e o governo sentiu-se acuado. Embora o MST, na reunião com o presidente Fernando Henrique Cardoso, não tenha apresentado nem sinal de acordo e nenhum tipo de proposta diferente das exigências que tem feito até agora. O que o MST quer é desapropriação de terras para a reforma agrária num volume impossível de ser atendido. É um orçamento da Previdência de um ano, o que absolutamente é inexequível. Agora, o que se deseja não é que eles não se manifestem, não é que eles não façam campanha. O que se deseja é que isso seja feito dentro da lei e da ordem. Não podem continuar as invasões. O astro do basquete americano, Magic Johnson, está em São Paulo e participou do programa Livre do SBT. O Brasil faz parte do roteiro da campanha de Magic contra a AIDS, que está percorrendo o mundo. O congestionamento da Marginal Tietê hoje deixou preso um ilustre passageiro. Foram 2h30 até que o astro veio pelos ares, resgatado pelo helicóptero do SBT. Está certo que os 2 metros e 4 centímetros não devem ter ficado muito confortáveis. Nada que tirasse o apetite de Magic Johnson, que preferiu a privacidade para almoçar. Na porta do estúdio do programa Livre, a fome era de perguntas. Estão falando que ele está sendo curado da AIDS, então eu vou perguntar como que está sendo isso. O que ele pensa do racismo no mundo? O que fez ele a dar palestras para os estudantes pelo mundo inteiro. A convite de Serginho Grossman e do próprio Magic Johnson, Oscar vestiu o terno e compareceu. Eu joguei com ele na Holanda, na Bélgica, 4 vezes no time dele, no Magic All Stars. E é um cara sensacional. Longe das quadras, a mágica de Magic é estar nos 4 cantos do mundo para falar de AIDS. Mas quando o assunto é Brasil, a resposta é inevitável. Adoro as pessoas, o país, as praias. Disse com autoridade de quem já esteve por aqui 3 vezes. Do you like Brasil? I love it. Ao vivo, Magic encontra o amigo que não via há 4 anos e logo é sabatinado. Mais de 300 adolescentes, fãs do jogador, queriam saber como vai a vida do soro positivo. Magic diz que anda repetindo o que muita gente parece que ainda não sabe: usar camisinha para não contrair o HIV como ele. Meia hora de entrevista, a resposta mais esperada. Depois de tomar o coquetel anti-AIDS, o resultado dos últimos exames foi negativo. Basta uma vez. A campanha que foi lançada nos Estados Unidos 2 anos e 4 meses atrás, agora chega ao Brasil. Aqui todo mundo já está usando a camiseta que vai ser distribuída em todo o país, menos Magic Johnson. Esqueceram do astro? Não, o Magic é a própria campanha. Ele, vendo essa fita do Programa Livre nos Estados Unidos, optou pelo Programa Livre exatamente porque a maioria das questões são feitas pelos adolescentes. Todo mundo está careca de saber que é um grande programa. Agora, ele é portador do vírus, não é doente e o vírus pelo menos desapareceu, mas não representa a cura esse coquetel. Um homem morreu de ataque do coração no meio do congestionamento provocado por um protesto de peroeiros hoje em São Paulo. Uma outra manifestação de motoristas de ônibus contribuiu para a manhã de caos na cidade. Os motoristas de ônibus levaram 100 veículos para o pátio da Prefeitura de São Paulo e ruas próximas na região central da cidade. Eles reivindicam aumento de salário, participação nos lucros das empresas e outros benefícios. Uma comissão de motoristas foi recebida pelo secretário municipal de governo, Edivaldo Alves da Silva. A manifestação durou 3 horas, provocando muita complicação no trânsito da região. O outro protesto da manhã, entretanto, provocou muito mais problemas para a cidade. Às 8 horas, peroeiros bloquearam a marginal do Tietê no sentido leste-oeste, na altura da ponte da Vila Guilherme. Eles protestavam contra a fiscalização, que diariamente apreende peruas que fazem transporte clandestino.
A Marginal é uma das avenidas mais movimentadas de São Paulo. A manifestação durou toda a manhã, provocando um congestionamento monstro que se estendeu até as estradas próximas. Quem estava nos ônibus teve menos azar. Foi a pé para o seu destino. Nos carros, entretanto, não havia remédio, além de paciência ou revolta. Eu tô parada há 3 horas aqui. Peguei um congestionamento lá atrás. E depois mais 2 horas para. Não tem cabimento um negócio desse. Não tenho nada contra. Porque estão estragando a vida da gente. O bloqueio teve uma consequência trágica. Benedito Alves, de 65 anos, teve um ataque cardíaco dentro de um ônibus. Quando foi retirado do local, não havia mais o que fazer. Ele morreu antes de receber socorro médico. Foi só ao 12:30 que a polícia resolveu acabar com o protesto. Com dificuldade, mas sem violência, os peroeiros foram retirados das pistas. O trânsito começou a andar. Alguns dos líderes do movimento tentaram retomar o bloqueio. 4 peroeiros foram presos, carregados pelos policiais. Manifestações como essa, em cidades como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, são um abuso. E essa foi criminosa. Também são responsáveis as autoridades que assistem a tudo passivamente, como se nada fosse com eles, como se nada acontecesse. Essas manifestações se repetem cada vez mais. A destruição das matas e a construção indiscriminada de prédios que impedem a circulação da brisa marinha aumentará em 3 graus a temperatura média da cidade, que atingirá nos dias mais quentes de verão 46 graus à sombra. Tem aquela música, o pior, o melhor do Brasil, eu concordo. Mas tem também aquela outra que diz assim, o Rio de Janeiro continua lindo. É mais antiga, mas eu ainda concordo. Tem alguma coisa neles que me atrai. Um porta-voz do que nós sentimos. Você vai entender a A galera agora nos 90 tá condensando e tá tirando o bolo do forno mesmo, assim. Depois de um trabalho enorme, principalmente da galera dos 70 e do rock and roll dos 80. Muita loucura, muita coisa acontecendo. É meio que feijoada, né? Meio que um caldeirão de cultura, né? Então é uma mistura bastante forte, como você tá falando. Mas é uma feijoada essa que tem coisa do arroz, feijão, paio e microchip. Eu sou o toucinho, ele é o paio, ele é o feijão. Você quer brigar? E aquele Barão Vermelho dos anos 80 regravou um sucesso dos anos 60 que está fazendo dançar a juventude desses anos 90. Eu acho que com 12, 13 anos, o jovem começa a se libertar, a escolher mais o que quer. É a idade boa, nosso público é esse, é o público conquistador. Teu filho tá com 10 anos. Teu filho tá ouvindo o quê? Meu filho adora Raimundos. Os Raimundos nasceram em Brasília. Tem 2 discos gravados e já venderam mais de 400 mil cópias. Eles tocam o que chamam de forró hardcore, ritmo punk com um molho pra lá de apimentado. A gente perdeu a vergonha de falar em português, perdemos a vergonha de dizer que gostamos de forró, de seja lá o que for, e botamos isso na música, na música pop, no rock. Ouve-se de tudo hoje. É a Babel da música que tem muitos eleitos no Walkman dos adolescentes. O que você tá ouvindo? Rap. Cantando esse rap eu posso mostrar pra vocês como é muito bom. Márcio Bueno, o MC Marcinho, adocicou o rap, que agora batizou de Funk Melody. Tem 3 músicas como as mais tocadas nas rádios e embala milhares de jovens em bailes e shows nos subúrbios do Rio. As minhas
músicas são um estilo diferente, entendeu? É uma música gostosa, é uma música tranquila, uma música calma, uma música dançante e faz até a gente viver aquela história de amor que está passando na letra da música. Igual a você, eu sei que não tem. De 0 a 10, te dou nota 100. O Rebolado Baiano também mexe com a garotada. Eu gosto de Gera Samba. Segura o tchan, eu também gosto. Segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan. O nosso não é 8 a 80, é 8 meses a 100, porque minha bisavó tem 92 anos e é apaixonada pela geração. E no disco da gente tem uma homenagem a nossas vovós e nossos vovôs, que é a dança da vovó no samba. É muito boa e é em homenagem a vocês que dão também tanto carinho a gente. Todos nós temos o tchan para mostrar. Segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan. Você precisa saber o que passa aqui dentro. Eu vou falar pra você uma palavra em português. Pode vir quente que eu estou fervendo. Pode vir quente que eu estou fervendo. Uma boa tarde. Reconheci a Madonna ali parada no jardim. Não resisti. Hoje eu vim para poder falar, para poder contar o que... Essa semana reuniu os maiores ídolos da música pop brasileira. Mas Carlinhos Brown, Roberto Frejá, Tony Garrido, Paula Toller e companhia reservaram o melhor para o final. Uma arrepiante homenagem a Renato Russo. Não destrua nosso coração. Todo mundo! Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Quer dizer, dos erros e curiosidades do programa que a gente mostra aqui no Video Show. Olha só. Nos bastidores de Sai de Baixo é impossível adivinhar o que pode acontecer. Se o Tom Cavalcante estiver inspirado como no domingo passado, dá nisso. Eu fui pegar um ônibus pra ir lá no centro, no Rio de Janeiro, sabe? Aí, quando eu disse, a mulher desceu atrás de mim só com o peito do lado de fora. Eu disse assim, minha senhora, a senhora tá com o peito do lado de fora. Eu disse, mas esqueci o menino dentro do ônibus, tá? Esse é Tom Cavalcante. Esse é o Tom Sem Freio. E tem mais, quando não é o mordomo, a culpa sempre recai sobre a humilde camareira, mas ela mostra sua dignidade. Nunca pensei ser tão humilhada por vocês, atores. A gente dá de um tudo, passa roupa, coloca botão. E o que é que recebe? Porrada! Olha a minha calça, bosta, aquilo que você tem. Olha, o que o louro fala? Só porque é rico, tem Mercedes, Jaguar, fica me humilhando. Abrem-se as cortinas. Agora é pra valer. Mas esqueceram de avisar a Araci que o Tom tá com a macaca. O que isso é normal? Vovó, isso é normal, tá me olhando com uma cara de quem não... E já gostou. Cassandra, você não vem, não. Não começa a mudar de assunto.
Laura Cardoso brindou o público com uma brilhante atuação. Mais ironicamente, na hora de brindar com fala bela, entornou o caldo. Tá desculpada. Então, para não fazer a desfeita, tomo só um golinho, não é? Devagar. Devagar, estou a dizer que é devagar. Espera, toma. Faz glu-glu. Quando ele... Where do we go from here? Evita, de Alan Parker, conta a história de Eva Peron. Com certeza, um dos mais polêmicos e esperados papéis de Madonna no cinema. A música You Must Love Me marca o reencontro, depois de 13 anos, do letrista Tim Rice com o compositor Andrew Lloyd Webber. What do we do for a dream to survive? Quando gravou esse clipe, Madonna já estava grávida de Lourdes Maria, mas tratou de esconder a barriguinha atrás do piano. Tolinha! And you'll slip away. You must love me. You must love me. Acontece todo sábado, chegou a hora. O Video Show entrega o troféu Cassiano Gabos Mendes. E essa semana o talentoso Felizardo, ou Felizarda, é? Só vou tomar um golinho. Valderez de Barros. Chegou... Notas do seu lar, doce lar. Gente, ele é gaúcho, mas mora meio aqui no Rio, meio em Porto Alegre. Né, engenheiro? Me conta aí, Humberto Gessinger. Como é que é morar meio no Rio e meio em Porto Alegre? Que história é essa? Tô dividido. Adoro as duas cidades. Tô meio lá e meio cá. Mas como é que é? Você fica 6 meses lá, 6 meses aqui? Tem uma coisa determinada? Como é que é? Quando tem shows, assim, eu tenho programação, divulgação, essas coisas, eu fico no Rio, assim. E quando tem um tempo, eu vou pra lá. Minha família tá lá. Eu costumo dizer que meus CDs estão aqui e meus discos de vinil estão lá. Tô completamente dividido. Um coração dividido. Mas arrumou uma casinha bonitinha aqui no Rio, hein? Gostei. É legal, adoro aqui a Lagoa. A primeira vez que eu vim pro Rio, eu passei aqui pela frente, caramba, seria maravilhoso morar aqui um dia, achando que nunca ia morar, né? Acabei morando aqui, é legal. E essa decoração aqui? Alguém te ajudou? Você pegou um decorador, contratou um profissional? Como é que foi, Humberto? Não, essas aí são coisas que a gente vai pegando na estrada. A Adriane, minha mulher, também gosta dessas coisas, comprar essas vasinhas, essas coisas assim, pra deixar mais parecido com casa, né? Humberto, você acha que a Lagoa é assim, tipo cartão postal do Rio? Eu acho. E é meio parecido com Brasília, né? Não tem esquina aqui perto, é engraçado pra caramba. E é legal ver os caras correndo, assim, parece que eu já fiz ginástica. Eu fico meio com a consciência limpa de estar parado aqui olhando os caras se exercitar. No caminho até o cantinho do Humberto, fica registrada a paixão pelo Grêmio, onde ele estiver. Mas é um cantinho mesmo, hein, Humberto? Como é que é? Como é que você fez esse cantinho aqui? Esse é o meu armário sonoro. Dublê de armário e estúdio. Aqui era o quarto da empregada, aí a gente abriu um buraco aqui. E aqui eu gravo minhas demos, assim. Antes de mostrar as músicas pro pessoal da banda, eu gravo aqui, mostro pra eles. Dá pra programar tudo aqui nesses teclados e tal. Dá pra fazer um sonzinho aqui, mas sozinho, né? Não cabe muita gente aqui, não. Mas vai, vizinhança, tchê! O que será que tá achando da presença de um músico no prédio? Aqui em cima mora o Tony, que é o vocalista de Cidade Negra. E ali do lado mora o Paulo Ricardo também. Prédio musical, né? É musical, tá ficando musical isso aqui. A gente tá numa campanha pra eleger o Paulo Ricardo síndico agora. Maria e Paulinho, mas, oh, Deus me livre, síndico, já imaginou? Agora vem cá, Humberto, você é um cara assim, tipo caseiro? Você curte ficar em casa? Gosta de arrumar a tua casa? Como é que é? Eu gosto pra caramba de ficar em casa, assim, tipo, com os controles remotos na mão, ouvindo música, lendo. Eu não sou muito de sair, não. E aqui é bom essa vista, assim, tu até te sente meio fora, né? Mas eu fico bastante tempo em casa, assim. Bom, gente, tem cozinha limpinha pra um rapaz que tá morando no Rio com a mulher lá longe dele. Gostei de ver, hein?
Agora, como é que é? Faz esse chimarrão direitinho? E é a prova da hospitalidade, então. Vai ter que experimentar. Então é o seguinte, se for o último programa dela, não levem a mal, foi o chimarrão. Bate na madeira, menina. Vai, Cissa. Eu adoro chimarrão. Eu tomo direitinho. Sobreviveu ao primeiro gole, vamos ver. Mas vem cá, o chimarrão tem um ritual, não tem? Conta como é que são os Tem vários rituais. Tem um lance de passar com a mão esquerda, não sei o que. Eu sou meio ateu nesse negócio de chimarrão. Eu faço, se tiver, dá pra tomar, tá limpo. Mas você toma chimarrão todo dia, mesmo no inverno, verão, todo dia, de manhã, assim? Todo dia. Eu comecei a tomar mais depois que eu vim pro Rio. Não sei se é um lance de matar a saudade. Lá eu não tomava tanto, aqui... Tem que tomar, até fazer aquela coisa que a gente acha mal educado, mas o chimarrão não é. Até chiar, não é? Ó. É, não pode devolver com o restinho. Não pode, agora pronto. Valeu. Devolvi. Próxima parada, o quarto da muvuca. Barbaridade, guria. Aqui é com o quarto da muvuca, né? Tem um laptopzinho que eu joguei aqui a minha paciência fora. E aqui que vocês fazem os ensaios, aqui que você faz a sua... Às vezes eu mostro umas músicas aqui antes da gente ir pro estúdio, então a gente rola um sonzinho aqui mais baixinho pra não encher saco de vizinho, sabe como é que é, né? Eu odeio quem enche o meu saco, não gosto de encher o saco dos outros também. Mas aí a gente rola um som aqui de vez em quando, acústico, assim. É alto demais, é alta madrugada, já é tarde demais. Então, Tati, beijinho na prenda que eu vou pegar o rumo da querência. E a gente convoca a banda do Humberto pra tocar no encerramento do nosso programa. E fica combinado assim, gente. Semana que vem a gente tem um novo encontro nesse mesmo bate-local e nessa mesma bate-hora, tá legal? Então tá, né? A gente fica combinado assim, amanhã a gente fura uns cartões no dance. Quem sabe a gente não beija na boca e é feliz. Não é verdade? Um beijo muito carinhoso pra vocês, um bom final de semana, fiquem com Deus e até segunda-feira que vem. Pra frente eu vou, eu sigo em frente, pra frente eu vou, eu sigo em frente, pra frente eu vou. Assista agora Caiu do Céu, classificação livre. Video Show, oferecimento Supermercado. Atenção, ligações encerradas. Daqui a pouco você vai conhecer o filme mais votado para segunda-feira em Intercine. Oferecimento Sempre Toshiba. Leve logo o melhor. Leve Toshiba. E Intel. Só a Intel faz o processador Pentium. Para manter os cães na melhor condição, é indispensável uma nutrição completa. Dr. Arsênio Batista, veterinário e criador, fala sobre o novo Pedigree Premium com vegetais. Por isso, esta é a combinação dos melhores ingredientes. Carne fresca com proteínas para músculos fortes, espinafre e cenoura para uma boa digestão e pelos brilhantes, e marrowbone com cálcio, que fortalece os ossos. Olha como eles gostam. Novo Pedigree Premium com vegetais, desenvolvido por veterinários, recomendado pelos melhores criadores. Sexta edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina. São Bento do Sul vai ser o máximo. Prepare-se. Oferecimento Poupança Bem Casada Besc e Casas Bahia, agora em Blumenau no Shopping Neumarket. Atlântida World Music. Em dezembro, Florianópolis vai enlouquecer.
Atlântida World Music, dias 6 e 7 de dezembro, no estádio Orlando Scarpelli. Atlântida World Music, 2 noites de verão com muito som. Atlântida World Music, você não pode perder. Uma produção World Music Produções, promoção exclusiva. Rede Atlântida. 2148 é um novo número de auxílio à lista para quem quer saber qualquer número de telefone em Santa Catarina. O serviço de informações mais barato e completo chegou para facilitar a sua vida. 2148, o telefone de tudo. Encosta sua cabeça. O Rei do Gado 2, um lançamento som livre. É hora de decisão no RTS Esporte. Ao vivo de São Bento do Sul, a briga pelas últimas medalhas. De Criciúma, tudo sobre o duelo entre o Tigre e o Porco. E mais, Renildo Nunes, no gramado e no tatame. E o handball marcando pontos da integração. RTS Esporte, neste sábado. Oferecimento: Verniz Solgarda Internacional, Rola Sul Rolamentos e macarrão com ovos Vó Vivi. Boa noite. Servidores da Previdência querem melar a redução do imposto das microempresas. Pimenta no casamento. Em São Paulo, donas de casa aprendem a fazer striptease para o marido. Setor têxtil supera a crise e volta a crescer. Numa entrevista exclusiva, o empresário Olacir de Moraes explica o que é dever R$1 bilhão no país que tem os juros mais altos do mundo. Agrava-se o estado de saúde do cantor Frank Sinatra, hospitalizado há uma semana. Nas notícias do esporte, o segredo da dupla de goleadores que está empurrando o Cruzeiro. Na véspera da luta com Holyfield, apostadores de Las Vegas jogam todas as fichas no campeão Mike Tyson. Veja no Jornal da Globo logo depois de Intercine. Até lá. Escolhido pela maioria foi Atami. Nesta segunda você vai ver Antônio Bandeiras, um cara loucamente apaixonado, fazendo de tudo para conquistar o seu amor. De Pedro Almodóvar, Atami com Vitória Abril. Nesta segunda em Intercine. A qualidade do ensino superior é uma questão que o Brasil precisa administrar melhor. Você que está se formando esse ano pode ajudar muito. No dia 10 de novembro, participe do Exame Nacional de Cursos. Suas respostas vão dizer o que está precisando mudar. Dê essa contribuição para o futuro das nossas universidades. Vamos começar agora a administrar o Brasil de amanhã. Exame Nacional de Cursos. Deliciosa pizza da Pizza Hut. Pizza Hut, a melhor receita para bons momentos. Finalmente! Pizza Hut. Agora a Casa Feliz tem R$1 milhão em prêmios para você. Serão sorteados 12 carros 0 km por mês. E o prêmio que pode mudar a sua vida completamente. 6 casas ou apartamentos no valor de R$30 mil. Agora a Casa Feliz tem 2 combinações por cartela. Você concorre 2 vezes com a mesma parcela. E o melhor de tudo, a Casa Feliz continua só aqui em Santa Catarina. Continue acreditando no seu sonho. Pegue seu carnê no BESC, pague a primeira parcela e acompanhe os sorteios pela TV. Casa Feliz é muito mais. Telecurso 2000. Esta é para você que está cursando o 2º grau. Já está no ar o curso de História Geral. Acompanhe as aulas às terças e quintas, às 6h30 da manhã. E aos sábados, logo após ao Globo Ecologia, dicas, informações, reportagens. É o Telejornal 2000. Telecurso 2000. Mais um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.
Quando estiver chovendo muito, só saia de casa em caso de grande necessidade. Evite andar na água por causa do perigo de contágio da leptospirose. Não encoste em postes. Cuidado com os bueiros. Dirija com atenção. Uma poça na rua pode esconder um enorme buraco. Se a Defesa Civil condenou sua casa, saia o quanto antes. É melhor estar desabrigado do que ficar soterrado. O seu bairro vai virar notícia no Santa. Chegou Santa pelos Bairros. Todo sábado, uma central de jornalismo do Santa estará de plantão em um bairro diferente da cidade para ouvir as reclamações e sugestões da comunidade. Depois, tudo isto vai virar reportagens especiais para você acompanhar ao longo da semana nas páginas do Santa. Leia e confira Santa pelos Bairros. O Santa cada vez mais perto de você. 2148 é um novo número de auxílio à lista para quem quer saber qualquer número de telefone em Santa Catarina. O serviço de informações mais barato e completo chegou para facilitar a sua vida. 2148, o telefone de tudo. Encosta sua cabeça. O Rei do Gado 2, um lançamento som livre. É hora de decisão no RTS Esporte. Ao vivo de São Bento do Sul, a briga pelas últimas medalhas. De Criciúma, tudo sobre o duelo entre o Tigre e o Porco. E mais, Renildo Nunes, no gramado e no tatame. E o handball marcando pontos da integração. RTS Esporte, neste sábado. Oferecimento: Verniz Solgarda International, Rola Sul Rolamentos e macarrão com ovos Vó Vivi.